Boa noite, queridos. Nós vamos ofertar. Se você trouxe sua oferta, seu dízimo, você pode trazer aqui à frente, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Jean, sou pastor aqui da casa. E nós vamos, durante esses 3 dias, nessas 3 ministrações, tentar passar um pouquinho do que nós entendemos a respeito de 3 potestades, que ao longo do tempo eu vou discorrer um pouquinho com vocês e explicar por que nós tratamos disso especificamente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 3, verso 6. Gênesis 3, 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui começou todo o nosso problema, né, querido? Quando o homem decidiu viver a partir de conhecimento. O homem desobedeceu ao que Deus colocou, mas o problema do homem não foi especificamente a desobediência, foi a escolha que ele fez por viver de conhecimento. E o que nós vamos tentar nesses dias é passar um pouco de conhecimento para vocês a respeito de como a gente pode, aos poucos, se desvencilhar disso. Eu queria orar com vocês. Eu cresci numa igreja tradicional, querido, então falar sobre libertação era algo muito comum. E o problema é que eu vi muita coisa acontecendo. Você vê muita gente caindo endemoniada no chão. Nós fazemos trabalho com gente na rua. Toda semana a gente está na rua fazendo trabalho e a gente cansou de ver gente endemoniada ali. E era o mesmo demônio com a mesma pessoa. Todo dia. E você tira o demônio dela, ele não sai porque a pessoa foi liberta. Ele sai porque a sua autoridade faz com que ele se cale. Isso não é libertação. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade é Jesus. E conhecereis Jesus, e Ele vos libertará. O problema é que conhecer Jesus não é ouvir coisas a respeito dele. A palavra conhecer ali é ter intimidade, é ter uma troca íntima. É a mesma palavra para a relação sexual. Quando eu tiver isso com Jesus, quando eu conhecer nesse ponto, a liberdade vem sobre mim. Jesus, quando Ele subiu na cruz, quando Ele se entregou, Ele não libertou as pessoas. Ele proclamou liberdade aos cativos. Ele abriu porta de cadeias. Por isso que todas as vezes que você vê no Novo Testamento, principalmente com Paulo, que ele estava preso, ninguém pegava na mão de Paulo e arrancava ele para fora. Com João. O anjo falava: sai. Eles abriam as portas e falavam: sai. Porque libertação é um ato voluntário. O que o Senhor faz é tirar a impossibilidade de que eu saia desse lugar. O que o Pedro faz, o que faz indo para o templo é falar: levanta. Ele não pega o aleijado do chão e puxa o aleijado para cima. Ele estende a mão. O aleijado firma os tornozelos e fica de pé. Então, libertação passa, sim, por informação, passa por conhecimento a respeito de algo, mas passa por caminhar em cima dessas verdades. O problema é que libertação para nós, ou ela é um assunto muito pouco tratado, ou ele é envolto em misticismo. Então a libertação tem uma série de coisas envolvidas, uma série de passos que você tem que dar, e processos e campanhas, e não acontece nada, porque isso é misticismo. E nós brasileiros somos muito místicos. Nós amamos um sincretismo religioso e mistura o espiritismo com o catolicismo, com o crente, com tudo, é tudo um bolo só. E nossa religião evangélica é cheia de misticismo, cheia de coisas que, se Jesus visse, se Paulo olhasse para a nossa igreja hoje, ele fala: de onde vocês tiraram isso? Isso não existe. Nunca vi isso. Porque nós somos místicos. E por isso a gente não consegue andar em verdade. Porque nós precisamos de muletas. Continuamos precisando de coisas para tocar, para pôr a mão. E aí a gente acaba alicerçando a nossa fé nessas coisas e não na verdade. Eu queria orar com você, querido. Eu queria que só você tenha autoridade sobre a tua vida. Para poder abrir a tua boca e liberar palavras no mundo espiritual. Então, que nessa noite você faça isso. Nós estamos num ambiente que está consagrado ao Senhor. Isso é um ambiente. O Senhor é um Deus de ambientes. O Senhor determina lugares para coisas. E esse é um ambiente que foi consagrado a isso. Mas esse ambiente aí, que é onde cadeias podem ou não existir, esse aí é você quem tem autoridade. Você que tem que aclamar ao Senhor para que a misericórdia do Senhor venha sobre nós. E os nossos ouvidos possam ser destravados. E esse Jesus que nós ouvimos falar desde a infância, desde quanto tempo você anda com Ele,
possa se tornar carne. Esse verbo possa deixar de ser só palavra. E o verbo tem de se fazer carne. Porque se o verbo não se fizer carne, ele não é visto. Ele é comunicado. Eu falo dele, mas ele só é visto quando ele se faz carne. Amém, queridos? Então feche os seus olhos, fala com o Senhor, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, pelo teu cuidado, pelo alimento que não tem faltado. Que o Senhor visite aqueles que não têm o que comer, Pai, aqueles que estão passando fome nesse momento, que o Senhor tenha misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a autoridade do Espírito esteja nesse ambiente, nessa noite. Que o entendimento venha sobre cada filho teu, Senhor amado. Que muito além de informação, Pai, nós possamos te reconhecer na tua palavra. Nós possamos te ver como nunca te vimos, Jesus. Que nós possamos esquecer nessa noite o que nós já ouvimos falar a respeito do Senhor. E te ver com os teus olhos, Espírito Santo. Que nós possamos ver a Cristo com os olhos do Espírito nessa noite. Penetra como espada dentro de nós, Senhor amado, nessa noite. Separa o que é carne e o que é espírito. Separa a alma de espírito, Senhor. Nos ajuda a separar o nosso emocional, Senhor. Nos ajuda a separar o emocional do espiritual. A entender o que vem do Senhor, Pai amado. E a sermos honestos conosco, Pai, no julgamento daquilo que o Senhor vai nos mostrar. Em nome de Jesus nós declaramos que toda a autoridade espiritual desse ambiente está entregue na tua mão, Senhor Jesus. Que todo joelho se dobre nessa noite diante do nome de Jesus. Que o teu sangue, Senhor, cubra as ombreiras da porta desse lugar. Que o teu sangue seja derramado sobre cada filho teu, Pai, nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, esse ambiente pertence ao Senhor, Pai. Tem liberdade em nosso meio, Pai. Amém, queridos. Queridos, se você recebeu o convite, se alguém mandou, você viu lá, Mamon, Leviatã e Jezabel. A primeira coisa é entender, demônio não tem nome. O diabo não tem nome. Qual é o nome do diabo? O diabo não tem nome. Todos os nomes, os adjetivos que são dados para o diabo na Bíblia, são alguma característica dele que as pessoas usam para falar dele. Então, diabo é adversário. Diabo, chamaram ele de adversário. É que para nós a palavra diabo só tem significado dele. Mas se Jesus fosse brasileiro, e se a Bíblia fosse escrita em português, ia estar escrito adversário lá. Não ia estar escrito diabo. Não ia estar escrito Lúcifer. Ia estar escrito acusador, adversário. Lúcifer significa isso. Satanás é aquele que emite luz. Anjo de luz. Estrela da manhã, aquilo tudo que nós lemos a respeito dele. Então assim, quando nós falamos de demônios e nós damos nomes, e a Bíblia dá esses nomes, ela não está dizendo que o nome dele é aquele. Por que eles não têm nome? Porque nome na Bíblia fala de propósito. Todo nome na Bíblia está vinculado a uma identidade, e toda identidade na Bíblia fala de um propósito, um porquê da existência. E todo porquê de existência emana de Deus. Porque o Senhor é quem emana, é dele que sai todo o compartilhamento de identidade e de propósito. Todo o porquê eu estou sobre a terra, todo o que eu vou fazer sobre a terra, é o compartilhamento de algo de Jesus comigo. Então Jesus, quando veio, ele veio e manifestou a totalidade. É como se Jesus tivesse mostrado todas as cores do arco-íris. Em mim, ele lança uma dessas cores. Ele bota um pedacinho. Quando a Bíblia fala de multiforme graça de Deus, a palavra multiforme é quase que variedade de cores, a tradução mais próxima. Então todo propósito, todo nome emana de um propósito, de uma identidade. Por que é que Satanás não tem nome? A Bíblia não revela. Porque ele perdeu o propósito. Antes de qualquer manifestação dele terrena, Miguel foi manifestado. Nós vemos Miguel sendo manifesto em uma atividade na Bíblia. Nós vemos Gabriel sendo manifesto, arcanjos. Satanás, antes da manifestação dele na terra, ele caiu e perdeu o propósito. Então nós não descobrimos qual seria o nome dele. Miguel tem um significado de propósito, Gabriel tem um significado de propósito. O que nós chamamos de Satanás, nós não sabemos. Então quando nós vamos falar de Mamon, Leviatã e Jezabel, são figuras que o Senhor usou de coisas que nós conhecemos na terra para se comparar com aquela manifestação de Satanás, com aquela ação. Então quando ele fala de Mamon, Mamonas,
no original, significa riqueza, dinheiro. Não só a nota do dinheiro, nós vamos falar mais disso, mas é algo que, a riqueza na qual uma pessoa confia, o seu porto seguro financeiro. Então imagina que você tem 3 casas de aluguel e você tem um emprego. O seu mamona é a casa de aluguel, porque é a origem de finanças é onde você bota a sua confiança. Então Jesus usou algo que no cotidiano daquelas pessoas elas entenderiam para falar dessa manifestação. Ele fala, meu irmão, quando ele fala de Leviatã e ele está falando de orgulho, ele usa a figura de um animal que era conhecido por eles. Um ser marinho, que tem muita discussão de que bicho é esse, mas enfim. Ele usa uma figura que era conhecida na época, para comparar com a ação desse demônio, dessa potestade. E quando ele fala de Jezabel, ele pega a figura de uma mulher, mas é o mesmo demônio que já agiu em Eva, em Dalila, em uma cambada de gente, em Acabe. Mas lá em Apocalipse, quando ele vai falar desse espírito, ele fala, toleras o espírito de Jezabel. Ele está dizendo, você tolera aquele espírito que estava agindo nela. Então ele prefigura. Porque quando ele faz isso, as pessoas, Jezabel eu conheço. Fala assim, é daquele comportamento que eu estou falando. Tá? Então esses nomes, alguém vai dizer, mas é heresia, não é? Não, é isso, só para você entender. O Senhor usa algo que nós conhecemos para trazer, para que nós possamos entender isso. Eu queria ler com você um texto que está em Gênesis, capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, vos será para mantimento. O Senhor estabeleceu 3 pilares para a manifestação do homem sobre a terra. O homem já existia. A Bíblia diz que nós, antes da fundação do mundo, a gente já existia nele. Nós fomos criados nele antes da fundação do mundo. O que o Senhor fez quando o Senhor nos colocou sobre a terra? Ele proporcionou a manifestação daquilo que já existia. Que aquilo pudesse vir para fora. E ele estabelece 3 pilares sobre os quais o homem vai se manifestar. Primeiro pilar do homem é a identidade. Nesse texto, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a manifestação do homem sobre a terra de forma plena, ela começa com o homem tendo identidade em Deus. Esse homem não é carente de quem ele é, ele não tem problema de autoestima, ele não tem crises de identidade, ele não tem crise de relacionamento, ele sabe quem ele é. Isso é o primeiro pilar para a manifestação desse homem. Identidade, quem você é. Então Deus começa dizendo, você é isso. A segunda coisa, governo. O homem tem que receber, para ele poder vir sobre a terra, ele tem que receber sobre Deus autoridade para poder governar sobre o espaço que ele é colocado. O homem não recebeu autoridade sobre toda a terra. Adão recebeu autoridade sobre o jardim. Foi a porção que era dele. Então a história de onde você botar a sola do teu pé vai ser teu, querido, isso é conversa, não é não. Quando Moisés está falando isso, ele está falando, tem uma terra reservada por Deus. Ela vai do monte até o rio, daqui até ali. Dentro desse espaço, onde você colocar a planta do teu pé é teu. Ele está dizendo, esse espaço já está garantido. Você tem que tomar posse dele. Mas não adianta você sair botando mão no carro do irmão que não é teu, não foi te dado. Então o governo ele não foi dado para que eu ganhe coisas. Ele foi dado a autoridade para que eu possa cuidar e ordenar o lugar onde ele me colocou. Então o segundo ponto, o primeiro é a identidade, o segundo é a autoridade. E o terceiro é provisão. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, vos será para mantimento. Então ele fala, você é
parecido comigo, dê ordem sobre as coisas, não sobre as pessoas, mas sobre a terra e sobre os animais. Você governa e você vai precisar de provisão para fazer isso. Então, todo alimento que você encontrar que produza semente, ou seja, tudo aquilo que tem capacidade de se multiplicar, você pode comer. No meio disso, se você ler o texto, ele também está falando do propósito do homem: frutificar e multiplicar e encher a terra. E esse é o propósito nato, mas isso não é base para manifestação. Por quê? Um homem pode se manifestar sem cumprir propósito. O que ele não vai conseguir é cumprir propósito sem que esses 3 pilares estejam estabelecidos. Amém? Cada uma dessas 3 pontos, identidade, governo e recurso, é um dos pontos que Satanás questiona com Eva. Quando ela olha e fala, era agradável aos olhos, boa para se comer e agradável para dar entendimento. Satanás está tentando derrubar ali cada um dos 3 pontos de alicerce. E esses são os 3 pontos, por ser os pontos de manifestação do homem sobre a terra, a estrutura que sustenta um homem manifestando em Deus sobre a terra, são os 3 lugares onde potestades atuam tentando tocar. O céu, querido, é organizado, e quando você vê Deus falando, ele fala de legião de anjos, ele fala de arcanjo, anjo, serafins, ele fala de uma série de ordens. Satanás fez a mesma coisa. Quando fala que Satanás copia, não é simplesmente porque Satanás é invejoso ou algo desse tipo. É porque Satanás não pode criar nada, ele não tem autoridade para criar nada. Satanás só pode atuar com aquilo que já foi liberado por alguém que tem autoridade. Por isso que até para tentar Eva, Satanás não cria nenhuma palavra. Satanás estava mudo, ele não pode liberar nada. Quando Deus fala para Adão a respeito da árvore, Satanás vai em Eva repetindo o que Deus falou. Só que ele inverte as palavras de lugar. Ele distorce. Mas ele não poderia criar nada. Se ele pudesse criar, talvez ele fosse falar coisas muito mais atraentes para Eva. Mas ele não tem autoridade de criação. Ele só pode se utilizar daquilo que já foi liberado. Então a maneira com que Satanás estrutura o inferno é uma cópia da maneira como Deus estrutura os céus. Ele também tem anjos caídos abaixo dele. E abaixo desses anjos, dessas potestades, e Paulo fala das potestades do ar, que operam nos filhos da desobediência. O que é potestade do ar? É como se fossem coberturas espirituais, e não um tipo de demônio que toma pessoas, que age em pessoas. Ele fala de cobertura espiritual, de ambientes que estão debaixo de influência espiritual. Mamon, Jezabel e Leviatã. E cada um deles age como contraponto de um desses pilares que Deus colocou. Quando o homem cai, ele cede aos 3. Imediatamente o homem perde as 3 coisas. Eu vou ler o texto de Mateus, se você quiser anotar, não precisa abrir. Mateus 6, 24. E nós vamos começar a falar sobre Mamon hoje. Eu às vezes vou acelerar um pouco, porque é muito conteúdo, querido. Se você tiver dúvidas depois, você escreve, você me procura, o que eu souber eu te ajudo, o que eu não souber a gente ora junto também. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou vai odiar um e amar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e a Mamon. É a primeira vez que Deus, na figura de Jesus, fala a respeito de Mamon. Fala a respeito de dinheiro como sendo um Deus. O original dessas palavras, quando ele fala de senhor, ninguém pode servir a 2 senhores, é kurios, que significa dono. E ele usa o senhor na mesma palavra que quando ele fala de Jesus. Ele não está falando de senhorio simples, ele está falando de Jesus, do mesmo patamar, do mesmo lugar. E mamonas, riqueza na qual uma pessoa confia. Então ele está dizendo assim: não se pode ter Jesus, Deus, como seu Senhor, e ter confiança em riqueza como seu Senhor. A única coisa que a Bíblia coloca no mesmo nível de Deus para senhorio sobre a vida de um homem é a mamona. É a confiança no dinheiro. Ela não coloca a relação sexual ilícita, ela não coloca nada. Mas o dinheiro, a confiança no dinheiro, ele fala: isso aqui toma o lugar de Deus a qualquer momento.
Isso toma o lugar de Deus no mesmo nível. Isso tem a capacidade de ocupar o lugar de Deus no nosso coração, no mesmo lugar e na mesma intensidade. A nossa grande dificuldade de entender isso é porque para nós adorar o dinheiro, ou ter o dinheiro como Senhor, tem a ver com figuras que nós conhecemos de alguém que é agarrado em dinheiro, alguém que é muito avarento. E não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando aqui do jovem rico, de alguém que tem muito dinheiro. Ele está falando de alguém que tem confiança em dinheiro. Superficialmente nós falamos disso, e quando nós falamos sobre isso, passa como banal, como entendi, eu não posso confiar no dinheiro, minha confiança tem que estar em Jesus. Só que é muito mais profundo, porque isso é um dos pilares da minha manifestação sobre a terra. É uma das coisas que sustenta que eu esteja aqui com fôlego de vida, que é o fôlego do Espírito. Uma das coisas que sustenta que o mundo possa me ver e ter a possibilidade de ver Cristo em mim é a provisão. Onde está a minha provisão? Porque eu só posso existir porque existe provisão. Quando essa provisão está corrompida, e corrompida pode ser que ela esteja corrompida num nível inconsciente. Ela pode estar corrompida num lugar que biblicamente nós desconhecemos até hoje. Que para nós a única relação que Deus tem com o nosso dinheiro é que eu dei o suficiente para a igreja. E dependendo da igreja que você é, esse suficiente vai ser muito ou pouco. Mas a nossa relação com o dinheiro, o problema é que mesmo andando com Deus, ela está às vezes ligada em que isso se arruma dando dinheiro. Isso não se arruma dando dinheiro. Isso é muito mais profundo. Quando o Senhor começa a listar esses pilares da manifestação do homem, Ele fala por ordem de importância. Ele fala, primeiro, a sua identidade. Você é minha imagem. Segundo, governe sobre as coisas. As coisas não vão acontecer simplesmente porque você tem o meu Espírito. Adão era Jesus andando sobre a terra. Adão era o primeiro Cristo. O Filho de Deus andando em cima da terra. E Deus fala para ele, dê ordem em cima das coisas. As coisas não vão te obedecer só porque você é quem você é. Elas vão obedecer a tua palavra. Por isso, durante toda a história do homem, você vai ver Deus falando, profetas falando, fala, fala, fala. Deus levantando profetas e falando, fala, fala, fala. Não bastava Deus ter o desejo de que coisas acontecessem. Deus falava, fale. E a pessoa diria, assim diz o Senhor. O Espírito já conhecia o coração de Deus, ele já sabia que Deus queria amar. E ele não se move enquanto Deus não abre a boca e fala, separem-se as águas. Porque é necessário a ordem. Então, em primeiro lugar, a identidade como o ponto principal. Em segundo, governe sobre as coisas. E é como se Deus falasse assim, você também vai precisar você vai precisar comer. Você não sabe ainda, mas você vai precisar comer. Então, quando você estiver andando por aí, tudo que tiver semente, você pode comer, tá bom? Isso. Quando o homem cai, quando nós perdemos esse entendimento, isso está corrompido, isso vira. Antes era identidade, governo e provisão. Quando é que nós sabemos que isso está corrompido? Quando a minha identidade está baseada na minha provisão. O primeiro sintoma de que nós estamos corrompidos, nossa identidade se abala em função do nível de provisão. Nossa sociedade constrói identidade baseada em provisão. As pessoas são importantes baseadas em quanta provisão tem. Dentro da igreja. Você é abençoado se você tem muita provisão. Se você tem muito dinheiro. Não vamos usar a palavra provisão para isso. Deus está na minha vida de acordo com o dinheiro que Ele me dá. O Senhor vai te abençoar. Em 90% dos casos significa que Ele vai te dar mais dinheiro. Nós invertemos as coisas. A provisão era a terra respeitando quem andava em cima dela. A terra vai produzir frutos. Porque a terra responde à presença do Filho de Deus em cima dela. Não se preocupa nem em plantar, Adão. Não se preocupa com nada. A terra vai devolver para você. Cuida dela. Lavra ela. Tudo que você jogar nela, ela vai te devolver de forma pura, santa, sem fazer força. Não precisa fazer força. O primeiro sintoma de que nós caímos é que a nossa construção está baseada na provisão.
Está baseada em ter. Quando eu tenho, eu me sinto com autoridade sobre os outros e eu começo a construir minha identidade, me sentir bem comigo mesmo. É inverso a coisa. E nós fazemos isso dentro da igreja. Então os nossos testemunhos são: eu não tinha e agora eu tenho. E Deus disse: isso não tem nada a ver com a minha manifestação. Minha manifestação começa com eu não era e agora eu sou. O ter tem a ver com o propósito de Deus. Quando a Bíblia fala: eu nunca vi o justo mendigar o pão, o que ele está dizendo? Eu nunca vi faltar a provisão. Eu nunca vi a terra deixar de responder à presença de um filho. Porque isso é um princípio estabelecido por Deus. Nem Satanás pode corromper isso. Deus estabeleceu que a terra vai responder ao filho dele. Sempre. Nós invertemos isso. E trouxemos isso para dentro da igreja. Então pensa num lugar que está cheio de gente com problema de autoestima. É a igreja. Lotado. Eu não sei quem eu sou. E se eu perco o emprego, ficou pior ainda. E se eu não tenho dinheiro, o irmão do lado tem, fica tudo pior. Porque eu construo a minha identidade na provisão, no dinheiro que está sendo depositado. Eu faço o caminho inverso e eu trago Deus para participar dessa história. E Deus fala: eu não estou nessa história. Eu não participo disso. Vocês estão estabelecendo identidade não na figura de Deus. Vocês estão estabelecendo identidade na capacidade da terra de devolver algo para a tua mão. Então eu consigo perceber Deus na minha vida não pelos frutos. Eu consigo perceber Deus na minha vida pelas obras da carne. Deus vai ser visto na minha vida pelo carro que foi trocado. Deus está comigo porque o meu emprego deu certo, porque eu não perdi o emprego. E nós chamamos isso de bênção. Nós aprendemos assim, nós crescemos assim. E é tão louco isso é tão contraditório com tudo que eu aprendi a minha vida toda, que você toma um choque e fala: pera um pouquinho, eu preciso ir para a Bíblia ver se está escrito mesmo, porque é como alguém acordar de manhã e falar: tua mãe não é tua mãe. Tua mãe, como não? Eu tenho ela desde pequena. Não é, sabia que não é? E você vai levar um baque e ter que buscar. Sim, é isso. A manifestação de Deus não tem nada a ver com a minha vida financeira. E parênteses aqui, nós vamos falar disso depois. Mas a identidade do Senhor não tem a ver com provisão. Quando o Senhor chega em mim e nós aceitamos o Cristo, o processo começa com nascer de novo. Identidade. Amadurecer. Governo. O filho, enquanto é novo, é dono de tudo, mas não põe mão em nada. Gálatas. Até que ele se torna maduro. Nascer de novo em Cristo. Conquistar o governo. E depois receber a herança. Possessão sobre a terra. Esse é o processo. Nós já começamos pela ponta errada. E nós estamos convidando Satanás para participar da nossa vida. Dentro da igreja. Ah, mas Deus não ia deixar. Não se trata de Deus deixar ou não. A Bíblia diz: meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Meu povo está corrompido porque não entende o que está fazendo. Meu povo corrompe as coisas porque não conhece a presença de Jesus. Porque nós vinculamos a presença de Jesus à presença de Mamon. Então Jesus está dizendo assim: aqueles homens estavam ao redor dele, buscando ele como Senhor. Aqueles homens que iam atrás de Jesus corriam o risco de serem rejeitados pela família, de serem rejeitados pela própria instituição religiosa de onde eles vinham, porque Jesus era um concorrente dos fariseus daquela época. Aqueles homens vinham de boa intenção atrás de Jesus. E Jesus fala: você não pode servir a dois senhores. Estão servindo a Mamon. Aos meus pés, servindo a Mamon. Tinha um que andava com ele, que era gerente de Mamon na vida, cuidava do dinheirinho ali, curava, expulsava demônio. Judas. E agarrado no dinheiro. E aquele homem curava os outros. Ele expulsava demônio, falava em nome de Jesus, e Jesus nunca recriminou ele. Jesus nunca virou na frente dos outros e falou: você não pode, você está em pecado. Ele falou: não, vai lá, faça. Você vai colher o que você tem plantado. Se Jesus não fez isso com Judas, por que nós achamos que... Não, se eu tivesse vivendo esse negócio, Jesus tinha falado comigo. Eu falo: não, eu já falei aqui, ó. Se a gente não se abre para o entendimento, para olhar e falar assim: peraí,
Eu não espero que você saia daqui, querido, no fim de hoje à noite, quebrantado e chorando, entendendo isso. Mas eu quero colocar uma pulga atrás da tua orelha. E que você tente encontrar aqui base para o que nós estamos vivendo. Porque nós temos vivido, a igreja tem vivido algo totalmente o contrário. E por isso ela não consegue cumprir o propósito, frutificar e multiplicar e encher a terra. Por isso está cheio de instituição. E quanto mais abre instituições evangélicas no Brasil, mais cresce a prostituição, mais cresce a corrupção, porque não é a igreja que está crescendo. A igreja de Jesus não está crescendo. Instituições estão crescendo, amparadas em Mamon. Todas elas pregando felicidade, provisão como base. A maioria dessas pessoas sequer conhecem Jesus. Elas conhecem alguém que, se eu der algo para ele, ele vai vir passar ouro em cima daquilo que eu tenho, dos meus propósitos, da minha vida. Então o recurso que antes era só, o recurso era combustível para o carro, ele passou a ser a base. É como se o foco da nossa vida não fosse mais ter o carro, fosse ter a gasolina. O recurso para Deus era só, teu corpo precisa comer. Nem roupa você precisa. Porque o ambiente que eu te coloquei é climatizado. O Éden é climatizado, você não precisa de roupa. Mas seu corpo vai precisar comer. E tem um princípio espiritual nisso, e por isso Deus também não nos barrou de comer. Mas é só por isso que Deus deu alimento. Não era para ser base de nada. Era para ser, Adão, quando você estiver andando, tiver fome, você pega ali e come. Quanto? Quanto você quiser. Até matar a tua fome. Come à vontade. Como que eu sei o que eu posso comer? Ele multiplica. O que eu como tem a capacidade de se multiplicar e ser repartido com o outro. Tudo aquilo que eu como, que me alimenta, e que não tem natureza de ser dividido com o outro, não é identificado por Deus como algo a ser comido por mim. Se o meu salário não tem a capacidade de multiplicação, se ele não tem semente, ele não é identificado como algo que eu poderia estar comendo. É isso que Deus fala para Adão: coma daquilo que tem semente. Porque uma parte do que você vai comer, você não vai pôr na boca. É o caroço lá dentro. Essa é a parte para ser semeada. Isso é o princípio de dízimos e ofertas. Uma parte do que vem, eu não como. Ela se multiplica. Mas nós olhamos para dízimo e oferta como tributo, como taxa a ser paga, como algo para agradar a Deus ou algo para comprar a Deus. Ah, não fala desse jeito, fala que é algo que vai testar a sua fé, fala desse jeitinho que fica mais legal, aí a gente cai nessa. Não, é para comprar a Deus. Eu pago para receber algo em troca. Então é assim que nós olhamos para o dinheiro. Então nós somos mais servos de Mamon do que a gente imagina. O entendimento de fruto fica distorcido. O entendimento daquilo que Deus fala, você vai encontrar frutos com sementes e vai comer, ele se distorce quando a identidade foi derrubada. Quando o homem caiu em identidade, o entendimento da última ponta também caiu. O homem perdeu a identidade, ele não se sente mais autorizado a mandar sobre as coisas. E ele também perde a referência do que é fruto. Marcos 4:26 diz assim, eu vou ler. E dizia: o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente na terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Marcos 4:26. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Esse texto está dizendo assim, ó, o reino de Deus é como uma semente. E o reino de Deus é a manifestação da vontade de Deus sobre a terra. O reino de Deus não é céu. O reino de Deus é a vontade de Deus estabelecida aqui. Então ele está dizendo, a vontade dele sendo manifesta aqui, para as pessoas verem, ela é como uma semente, que o lavrador joga e vai dormir. E ele não sabe como, ele não sabe explicar, mas enquanto ela está dormindo, enquanto ele está dormindo, aquela semente lá debaixo da terra vem para fora e começa a crescer. E ela vira grão, vira espiga, e vira grão cheio na espiga. Ele está dizendo assim, o princípio do fruto é, eu não sei como ele acontece. O lavrador faz o seu trabalho se limita a jogar na terra.
Quem produz não é o lavrador. A grande corrupção que existe dentro de nós, isso não tem a ver com má intenção, é que dentro de nós está agarrado que nós produzimos dinheiro. Está dentro de cada um de nós. Nós produzimos recurso. Eu trabalho e eu produzo recurso. Eu trabalho mais, eu produzo mais recurso. Eu tenho ideias, e se eu me lançar em cima dessas ideias, se eu arriscar, se eu estudar mais, se eu fizer coisas, eu vou ter como fruto dinheiro. E eu explico isso, como vai acontecer. É porque eu estudei, fiz isso, fiz aquilo. A Bíblia diz não. Jesus diz, o princípio da manifestação do fruto é, o lavrador lança a semente e vai dormir. E ele não sabe como aquela uma semente vira um grão cheio. Ele não tem como explicar isso. Assim como Adão não sabia como de uma semente tinha uma árvore inteira para ele comer. Nós tomamos para nós a responsabilidade, isso foi nos jogado por Satanás, a responsabilidade da manifestação dos frutos. Então nós acordamos de manhã para ir buscar dinheiro. É isso que a gente faz. Nós vivemos assim. Nós acordamos de manhã para ir buscar dinheiro. O que você vai fazer segunda-feira? Você vai buscar dinheiro. Mas a gente tem que trabalhar? Tem, nós temos que trabalhar. Por outros motivos. Não para buscar dinheiro. Porque se eu nasci de novo, recebi uma nova identidade do Pai, recebi governo sobre as coisas, a verdade de Adão e a verdade do Cristo está prevalecendo para mim. Que é, a terra vai dar a provisão para eu cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. O que eu vou fazer? O que eu acordo de manhã para ir fazer? Eu vou jogar semente. Eu vou fazer o que Adão fazia, lavre a terra. O que acontece é que, para Adão, a terra não era dura, não tinha espinho, não tinha mato. Era fácil. Não tinha praga. Quando o Senhor colocou aquela coroa de espinhos na cabeça, Ele estava pegando aqueles espinhos que iam nascer na terra, que Deus declarou para Adão, e levando na cabeça. Ele estava dizendo, eu governo sobre aquilo. Pronto. Nós deveríamos acordar de manhã para ir lançar semente. Para ir andar e manifestar o Deus sobre a terra. O que Adão fazia o dia inteiro? Não sei, ele andava. Andava, viu o que estava acontecendo com as plantas, semeava, sei lá o que ele fazia. Ele fazia o que ele tinha que fazer. Mostra-me sobre a terra. Mostra os frutos de que você é meu filho sobre a terra. Esse é o nosso chamado. É para isso que eu tinha que acordar de manhã, todos os dias. Para jogar semente. Nós não vamos lançar semente. Nós vamos arrumar um jeito de que a semente frutifique. Então nós não conseguimos simplesmente trabalhar. Nós trabalhamos e fazer uma conta. Se eu trabalhar um pouco mais, se eu fizer essa outra coisa, se eu conseguir aquilo, se eu agradar o chefe, se eu fizer um outro curso, o meu dia, as minhas atitudes todas estão voltadas a como fazer que mais frutos ocorram na minha vida. E nós chamamos isso de Deus. Ele fala, não, Deus nunca disse para a gente fazer isso. Nunca. Em Adão, em Jesus, nos discípulos, em nenhum deles. O que ele disse é, lança semente e vá dormir. Porque se você tiver como explicar um milagre, não é milagre. Se você conseguir explicar como é que a espiga ficou cheia, não é manifestação de Deus. Porque Jesus diz, sem saber como aquilo vai frutificar lá na frente. O lavrador do reino, ele joga e vai descansar, porque o Senhor dá aos seus enquanto dorme. É disso que Jesus está falando. Você não consegue explicar. E qual é a ansiedade do mundo? A ansiedade desse mundo é conseguir produzir mais dinheiro. Se você tem rede social, você vai ver que o dia inteiro é gente te oferecendo curso, te oferecendo alguma coisa para você bombar de dinheiro. E por que nós queremos tanto dinheiro? Não é porque nós somos avarentos. É porque com isso nós construímos nossa identidade. É com isso a gente pode tomar a casa melhor. Não porque eu quero a casa melhor, mas porque a casa melhor vai mostrar para minha mãe, para meu pai, para meu vizinho, para quem quer que seja, que eu estou bem. Dei certo. Enquanto dá certo para Deus, era só nascer de novo nele, e já deu certo. Nós aceitamos Jesus, mas ainda estamos vivendo com a mente corrompida. A maioria da igreja no Brasil, a maioria da igreja, da sua igreja, não se converteu.
Conversão não é aceitar Jesus e gostar dele. Conversão é metanoia, é transformação da maneira de pensar. A Bíblia fala que sem isso, Paulo diz que sem essa conversão a gente não consegue sequer entender qual é a boa vontade de Deus. A gente não consegue entender a vontade de Deus se a mente não é transformada, porque a nossa mente ainda está presa no sistema desse mundo. Nós ainda vivemos igualzinho o nosso vizinho que não é crente. Você trabalha na mesma ansiedade que o teu vizinho que não é crente, que é a mesma promoção que ele, luta pelas mesmas coisas que ele. Se tirar os palavrões, os programas que ele assiste, relacionamento, se tirar a questão moral da vida, o comportamento é o mesmo. É que a igreja se tornou um filtro moral apenas. Você não pode trair, não pode beber, não pode fumar, não pode falar palavrão, não pode assistir algumas coisas. É só moral. Enquanto que o evangelho era para ser transformação de vida, de mente. Era para te fazer um louco. Era para a gente ser doido. As pessoas olham e falam, você é doido, como é que você anda desse jeito? Mas como é que você não se preocupa? Como é que você não tem seguro do carro? Mas como é que você está fazendo? Mas como é que nada? Eu sei quem eu sou. E o que você vai comer amanhã? O que brotar amanhã. Mas seus filhos, foi Deus que mandou, Ele vai cuidar deles também. Porque assim como Jesus falava para os discípulos, quem vem atrás de mim, olha para trás, olha para o trabalho, não é digno de mim. Larga tudo aí, eu vou te dar. Você viu Jesus andando? Hoje eu estava meditando nisso, falei, Jesus, por muitas vezes eu até, tem coisas que você vê Jesus fazendo, que como você não sabe explicar, você dá uma olhadinha de lado. Jesus era bancado por mulher. Jesus não trabalhava, com um bando de homem que ele arranca do trabalho também, e tem mulheres que têm dinheiro que paga a vida de Jesus. Imagina hoje, você conhecesse um pastor que fala, o cara é vagabundo, ele não trabalha e tem meia dúzia de mulher que banca o ministério dele. Falam sem vergonha. Ele falava, não, é isso mesmo. É isso, eu estou manifestando o que o pai pediu. E o pai não me falou de onde viria, mas ele falou para eu não me preocupar, que amanhã vai ter comida. E ele está levantando pessoas aí, que estão cuidando. E a igreja está bancando o meu ministério. E aquelas mulheres são figuras de igreja. E a igreja está sustentando o ministério de Jesus. Jesus, posso te seguir? Ele falou, eu não sei nem onde eu vou dormir essa noite. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Se quiser vir, vai ter uma pedra para a gente deitar à noite, não se preocupa. Então pode ser que hoje a gente está comendo na casa de um fariseu, e tudo muito lindo. Amanhã a gente está no chão da casa de Lázaro lá, repartindo um pedaço de pão. Mas o Pai não vai deixar faltar para nós. Agora, essa chavinha para ser virada, querido, isso é só no espírito, porque isso é louco. Isso é maluco. Você se desvincular e a gente conseguir perder o medo de acordar de manhã e viver como se não tivesse amanhã. Aí o Senhor nos diz, basta cada dia o seu mal. O que eu vou comer amanhã? Basta cada dia o seu mal, não andeis ansiosos pelo que vão comer, pelo que vão vestir. Esquece isso, o Senhor vai te dar. Viva hoje, reparte o hoje. Eu tenho só 100 na conta e tem gente que não tem nada, dá 50 para ele. E o de amanhã o Senhor vai dar um de amanhã. Isso é Jesus vivendo. Isso são os apóstolos vivendo. De que nós vivemos? Nós vivemos a provisão do Pai. A primeira coisa que Deus faz quando tira o povo do Egito é, vocês não vão plantar não. Por quê? Vocês têm que desvincular da cabeça de vocês o trabalho com a comida. Porque vocês são filhos de Abraão, mas passaram 400 anos escravos no Egito. Então a cabeça de vocês está vinculada a trabalho com comida, trabalho com comida, trabalho com comida. Deus diz, não vai cair do céu. Vocês têm que quebrar esse vínculo. O seu trabalho é para manifestar a presença dele, não para manifestar a comida. Eu não trabalho para pagar as minhas contas. Eu semeio para manifestar o comportamento dele sobre a terra. Quem paga as minhas contas é o Senhor. Se eu fiz essas contas no Senhor, é Ele quem paga. Nós precisamos entender, é do céu que vem. Caim recebe um ministério, e ele não entende o ministério dele. Deus, no meio de toda aquela consequência que ele estava liberando, ele vira para Eva e para Adão, e libera duas palavras sobre os dois. Fala, Adão,
No suor do teu rosto você vai comer. Não é do suor. Você não vai comer do cansaço. Você vai comer debaixo de cansaço agora. Vai cansar. Você vai comer até que você volte para o pó. Eva, a tua semente vai pisar a cabeça da serpente. Essas são as duas palavras lançadas sobre ele. Tua semente, teu filho. Ele tem um primeiro filho, Caim. Caim é o quê? Lavrador. Sobre Caim estava a responsabilidade de cumprir aquilo que tinha sido lançado sobre o pai dele. Limpe a terra. O filho mais velho, a velha aliança, o velho testamento, o primeiro a ser manifesto, Caim, vai limpar a terra. Para que o mais novo venha depois, o Cristo, o pastor de ovelhas, e solte o seu rebanho para comer em cima de uma terra limpa. Esse era o ministério dos filhos de Adão e Eva, que foi profetizado para os dois. O problema é que Caim perde a referência. A mente dele já está caída, já está corrompida. Então Caim trabalha igual um louco para fazer aquela terra ficar limpa. De repente vem um irmão mais novo, que estava até agora sentado de uma árvore, debaixo de uma árvore, só olhando as ovelhas, e as ovelhinhas do irmão vêm agora e comem em cima da terra. Ele está sentado, ele não trabalha. O trabalho dele é cuidar de ovelhas. Ele não tem que bater na terra e arrancar torrão de terra. O trabalho dele é leve. O trabalho de Caim é duro. E de repente eles vão oferecer o fruto do trabalho para Deus. Senhor, está aqui uma parte para o Senhor. Caim perde a referência de o que produz não é o trabalho dele. O que produz é a terra e a terra não é dele. Adão perdeu a autoridade sobre a terra. Ele coloca no trabalho o direito sobre a colheita. Por isso ele dá qualquer coisa para Deus. Por isso dízimo para nós, oferta para nós, socorro para nós é algo pesado. Porque nós entendemos que é nosso. Eu trabalhei, é meu. Eu dou o quanto eu quiser, o que eu quiser. E da forma que eu quiser. Porque é meu, fui eu quem trabalhei. Isso era Caim. Por isso ele não consegue entregar. Por isso quando a gente olha para os princípios de oferta na Bíblia, parece algo tão distante. Entrega a primícia. O dízimo é a primeira nota. E eu pego o meu pão e reparto no meio. E a mulher de Elias lá, que está com o filho morrendo de fome, e deixa o menino com fome para dar para o profeta. E o pai de Davi, que manda queijo para o capitão, e manda minto entorrado para os próprios filhos. Fala, meu Deus, que loucura é essa? A gente não consegue entrar nesse lugar. Porque nós temos a referência de que o que eu planto é meu. Deus diz, não querido, o trabalho teu, a terra continua sendo minha. Deus diz, a terra e toda a sua plenitude são minha. Eu emprestei ela para vocês. Isso é o princípio de José. O povo no Egito estava passando fome, quando José faz a proposta para eles. Vocês vão semear na minha terra, com a minha semente, e vocês vão me dar 20%. Ele falou, o quê? Que negócio da China? Eu quero isso agora. Eu era escravo, eu não tinha nada. Agora eu ainda vou ficar com 20% do que sair, onde é que eu assino? Por quê? Porque eles tiveram fome, venderam os animais, venderam as casas, venderam tudo, estavam entregando as terras, estavam entregando o próprio corpo à escravidão. José falou, eu não quero escravos, usem a terra, eu dou a semente, vocês devolvem 20% para o governo. Isso é o princípio de Deus. Eu devolvo a terra que vocês perderam lá atrás, eu devolvo semente, vocês semeiam, e devolvo uma parte. Para quem entendeu que não é dono de terra e que era escravo, isso é um baita negócio. Nós nos achamos dono da terra. Por isso nos é pesado entregar para o Senhor. Porque nós somos donos, o suor é quem gera. O meu suor é que gerou isso, e agora o meu irmão ainda é aceito e eu não. E aí vocês sabem da história, ele mata o irmão. É a lei tentando matar a graça, é o filho mais velho perseguindo o mais novo ao longo de toda a Bíblia. Por isso que se a gente não conseguir entrar num lugar em Deus, de ousadia para quebrar essas coisas, é só mais um ensino, é só mais descobertas bíblicas que não vão mudar, porque é algo muito radicado na nossa alma isso. Conseguir rasgar, conseguir quebrar com isso. Isso não acontece em uma pregação, querido. Isso é um processo de ir se desvinculando. Por isso que Deus tira o povo do Egito e passa anos ali. Anos, até que Deus vire para o povo e fala, olha, a partir de amanhã vocês podem começar a plantar de novo.
Porque eu já consegui transformar dentro de vocês o entendimento de que não é a terra. Porque eles sequer confiavam que no dia seguinte ia cair de novo. Deus abriu o mar. Deus fez todos os sinais que vocês já sabem. As pragas do Egito, fez tudo. Esse mesmo Deus, através do mesmo Moisés, vira para eles e fala: olha, colham o que vocês precisam para comer. Não guardem. Não guardem. É só para hoje a provisão. O mal de cada dia e o bem de cada dia também. É para hoje, não guardem. Tinha uns que guardavam e dava bicho. Mas meu Deus, esse homem não confiava em Deus. Esse mesmo Deus que fez coisas muito mais difíceis ontem. Não é que ele não confiava, a cabeça dele ainda está agarrada no tempo em que ele é escravo do Egito. Nossa mente ainda está agarrada no tempo em que nós éramos escravos no Egito. Que se eu não trabalho, se eu não guardo, se eu não olho por mim, ninguém vai olhar. Então eu venho para Deus, eu digo: o Senhor está olhando por mim. Mas eu tenho meu pé de meia aqui. O Senhor é minha herança. Mas eu estou fazendo a minha herança. 1 João, se eu não me engano, fala que o nosso... Tiago fala isso. Fala: o seu ouro com ferrugem vai ser testemunha contra você no dia do juízo. Ouro não enferruja, querido. O que ele está dizendo é: riqueza, recurso, guardado, sem uso. Vai ser testemunha no dia do juízo. É como se eu me apresentasse diante de Deus com as vestes limpas. Ele fala: tem um extrato seu que eu vi antes de você chegar aqui. Tinha dinheiro guardado lá e tem filhos meus passando fome do outro lado do mundo. Por que você guardou? Sabe por que nós guardamos? Porque a gente não confia em Deus. Porque a nossa confiança é em mamona. Nós amamos a Deus. Entregamos uma série de coisas para o Senhor. Mudamos estilo de vida por causa de Deus. Renunciamos à amizade, renunciamos a um monte de coisa. Mas a nossa confiança ainda está agarrada no mamona. Na provisão. Naquela que o Senhor falou lá no Éden. A gente ainda utiliza ela como a base da nossa existência. Nada nos tira mais do sério. Mexe mais com a nossa cabeça do que o medo da provisão do dia seguinte. Desemprego quando bate na porta. Crise. Vendedor que não conseguiu vender, não conseguiu bater meta. Porque a nossa essência, a nossa subsistência, a nossa manifestação na terra está ligada ainda, como que um cordão umbilical, na provisão e não no Cristo. Então eu posso ouvir quantas mensagens forem, eu posso tocar nisso, nós podemos conversar de forma rasgada e falar: você confia em Deus? Confio. Você entende que Ele cuida de todas as coisas? Confio. Você entende que Ele gostaria hoje que você passasse a mão na tua poupança e distribuísse no meio dos pobres, de gente que está passando fome, e são filhos dEle, porque Ele diz: quando você der um copo d'água para um sedento, para um faminto, você está dando para mim. Você entende que isso é verdade? Entendo. Então faz isso. E para fazer. Mas é verdade, você confiou, você confessou, você acredita na palavra. Por que eu não consigo? Porque eu tenho a minha confiança da minha existência. Isso é mais forte do que algo superficial que nós possamos conversar. Isso é igual ao suicídio. Uma pessoa consegue se suicidar, ele já rompeu com vínculos de existência dentro dele para ele conseguir apontar contra a própria vida. O amor ao dinheiro, o vínculo ao dinheiro, a confiança em mamona é a mesma coisa. Isso está aprofundado e arraigado em lugares que a gente não consegue entender. Mas conforme vai batendo, a gente vai derrubando verdades. Como um castelo de cartas, as coisas vão caindo. Não, eu digo que amo, eu digo que confio, Ele falou que cuida de mim, está tudo aqui. Então pega o dinheiro lá. Não consigo. Mas você acabou de confessar que é tudo verdade? Não consigo. Não consigo. É mais forte do que eu. Eu preciso guardar. E aí eu começo a procurar na Bíblia passagens para amparar isso que eu estou fazendo. Ou eu acho uma igreja que ampara, aí está cheia. E por isso nós não conseguimos manifestar o Cristo em cima da terra. E por isso nós não fazemos milagres e obras maiores do que Ele fez. Porque nós ainda não conseguimos lançar sobre a identidade, a base de quem nós somos. Jesus era Jesus. Quando eles carregavam Ele com palmeiras, jogando em cima do burrinho e chamando o bendito que vem em nome do Senhor, Ele era o mesmo Cristo. E quando Ele estava na cruz, Ele era o mesmo Cristo. Porque Ele fala: eu sei quem eu sou. Não, mas se você é quem você é, então chama os anjos para sair daí. Ele fala: não, se eu quisesse, eu chamaria.
Mas quem eu sou não depende da minha capacidade de fazer coisas. Eu sou. Isso é Deus. Eu sou. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Eu não estou filho dele. Eu não estou porque eu tenho dinheiro. Eu não estou porque hoje eu orei e pessoas caíram. Eu não estou porque hoje pessoas gostaram do que eu falei. Eu sou. Eu sou no dia que a igreja está cheia. Eu sou no dia que a igreja está vazia. Eu sou no dia que eu estou comendo pizza. E eu sou no dia que a gente está fritando ovo. Eu sou. Essa é a base. Quem é, vai dar ordens sobre as coisas. E vai para os lugares, sabendo que naquele lugar vai ter provisão para aquilo que o Senhor tem para nós. Por que a igreja não é missionária e a igreja não alcança os povos? Porque a igreja está embasada em Mamon e não em Jesus. Então ela só faz no que ela tem dinheiro. O reino de Deus não é construído com dinheiro, é construído com identidade de pessoas. O dinheiro segue, os sinais seguirão aqueles que crerem. Mas a igreja embasa no dinheiro. Querido, nossa comunidade aqui, nossa igreja deve ter 20 e poucas pessoas, nem sei quanta gente tem aqui, 20 e tantas. Se eu listasse para vocês tudo que nós fazemos e já fizemos, com 20 e poucas pessoas, nós não sabemos explicar de onde sai o dinheiro. Igreja, escola e tudo, com 20 e poucas pessoas. E tem gente desempregada, e tem gente quebrada, e tem de tudo. Porque não é o dinheiro. Ah, mas é porque vocês tiveram fé. Não é porque teve fé. É porque não está alicerçada nisso. O alicerce está na palavra. Toda palavra que sai da boca de Deus vai cumprir o seu propósito. Se sair da boca dele, vai acontecer. Se ele te disse vai para o Nordeste, pode ir, o dinheiro está lá. Pode ir, no aeroporto vão te entregar o dinheiro. Em algum lugar esse dinheiro vai aparecer. Pode ir, porque a palavra já tem. É que nós construímos a igreja de Jesus em cima do dinheiro. Você viu o que os apóstolos fizeram? 12 homens e mais aqueles que eles discipularam depois, espalharam o evangelho por meio mundo, a pé, sem carro, sem telefone, sem WhatsApp. Chacoalharam meio mundo, derrubaram reinos e governos, sem dinheiro, pobres, andando com a trouxa nas costas. Eles chegavam num lugar, quem é você? Eu sou um filho de Jesus. E saíam dando palavras. E as pessoas acolhem em casa. Vem ficar em casa essa noite, vou. É convertir a casa. Você vai ficar preso hoje. Bom, o Senhor deve ter algo na cadeia. Vamos cantar? Bora cantar. Canta, converte a família do guarda. Pronto. Está aqui dentro. Eu preciso entender que está aqui dentro. O fruto é manifesto pela minha boca e não pela mão dos outros. O dinheiro é importante, é muito importante. Tanto é importante que o Senhor fala, isso aí está no mesmo nível de senhorio que eu. Para você ter uma ideia de como o dinheiro tem importância. Mas o propósito do recurso não é gerar confiança. O propósito do dinheiro não é gerar confiança. Êxodo, capítulo 10, verso 24. Diz assim, ó. 10, 24. Então Faraó chamou Moisés e disse: Ide, sirvam a Deus. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também com vocês vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossa mão sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor até que a gente chegue lá. Moisés está saindo com o povo. E Faraó fala assim: deixa o dinheiro aqui. E Moisés fala: não posso, tem que levar tudo. Mas não tem que levar tudo porque eu preciso de tudo. Ele fala assim: porque quando eu chegar lá eu não sei com o que eu vou servir ao Senhor. Ele está dizendo: o meu dinheiro é dele. E se ele pedir tem que estar na minha mão. Por isso eu não posso deixar com você. O propósito de Deus permitir que a gente saia do Egito e venha para Ele, para não ser miseráveis, sem dinheiro na mão, vivendo do que cai do céu. Sabe, voto de pobreza? A propósito de Faraó é: saiam daqui e vão servir a Deus com voto de pobreza, sem nada. Ele fala: não posso. Eu não posso porque quando eu chegar no deserto, eu não sei o que é que Deus vai pedir como sacrifício. Eu tenho que estar com tudo na mão, tudo, nem uma unha pode ficar. Não é porque eu quero o dinheiro, é porque Deus pode precisar dele. Por que é que Deus não tira a gente do mundo e traz a gente com voto de pobreza dentro da igreja? Porque Ele fala: porque eu posso precisar do que você tem.
Ele fala, tudo tem que estar na nossa mão, Faraó, para a gente fazer sacrifício para Deus. Sabe por que Deus não tomou o teu emprego quando você saiu do mundo? Ele fala, porque eu estou de olho nesse dinheiro seu aí, para a gente construir uma escola. Por que Deus não pegou o seu dinheiro lá de fora e mandou você para ficar vivendo de fé? Ele fala, porque eu preciso do seu salário lá para bancar a criança na África. É por isso. É por isso que Faraó tentou segurar seu dinheiro lá fora. Ele falou, não leva porque Deus vai pedir lá na frente. No fim a gente nem vai usar. A gente não vai negociar com ninguém. O pão vai cair do céu, a gente não precisa comprar nada. A roupa cresce no corpo. Aquele povo fica carregando peso. O ouro que aquele povo levou serviu para carregar peso. Só. Depois foi usado para construir tabernáculo, sim. Mas não serviu para provisão de nada. Quando eles queriam comer carne, Deus mandava do céu. Eles não precisavam usar o dinheiro para ir barganhar. O que Deus estava dizendo com isso? Até o dinheiro que você trouxe lá do Egito não é para te sustentar. Eu sou o teu Deus que te sustenta. Isso daí é para propósito. Teu recurso é para construir o tabernáculo, é para construir altar, é para fazer a arca. É para isso o recurso. É por isso que Deus nos deixa ter dinheiro. É por isso que apesar do dinheiro ser a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, aliás, ser a raiz de todos os males, ainda assim ele fala, mas é necessário. Porque essa é a linguagem que o mundo entende. Então eu preciso que vocês tenham, porque eu quero que vocês ganhem o mundo. Por que Deus está te dando dinheiro? Para te abençoar? Não, querido. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. E se você ainda está pedindo bênção para Deus, é porque você não entendeu o que é bênção. Pedir recurso para o Senhor, pedir provisão para um propósito, para algo que eu tenho desejo, seja o que for. Se eu não queria trocar de carro, é lícito? É lícito. A comida era boa aos olhos. O alimento, lá em Gênesis, o fruto agradável aos olhos, isso fala de alma. Ele não é só nutritivo para o corpo, seus olhos vão gostar do que estão vendo. Ou seja, o dinheiro que Deus tem para nós também é para a nossa alma. Pra você viajar com a tua família, comprar um carro, tudo é lícito. O problema é quando nossa sustentação de identidade está nele. A gente não vai conseguir manifestar Deus. Por isso a maioria da igreja. Ela só é crente pela roupa que usa, pelo linguajar que muda, ao invés de chamar de menino, chama de varão. Essas coisas. Porque se você tirar isso e colocar no meio de um outro numa roda, você não sabe quem é quem. E se forem educados e não falarem palavras, você não sabe quem é cristão ali porque não tem fruto. A manifestação de Cristo em mim e você é fruto. Frutificação, mansidão, domínio próprio, amor. Isso é manifestação. Frutificar e multiplicar e encher a terra. A provisão é um mero detalhe. Porque Deus deixa conosco só para isso. Só para a gente poder cuidar dos outros. Só para a gente poder sair do Egito e fazer aquilo que o Senhor tem para fazer. Nossa vida é miserável. Porque era para ser uma vida abundante, de manifestação de Jesus todos os dias. De sair de casa e chegar no trabalho manifestando Cristo. Não. Porque os nossos olhos no trabalho, a gente não olha o trabalho como um palco, como um Éden, para a manifestação de Jesus. Nós olhamos o trabalho como um lugar onde eu vou extrair o dinheiro. Eu corrompi tudo. E por isso a igreja não consegue ser igreja fora da igreja. Por isso que nessa pandemia, se você perguntar, tem muita gente que você parar para conversar, o cara está 5 meses sem ser crente. Mas antes ele fazia missão, ele cuidava de pobre. Sabe como ele fazia missão? A igreja dele tem um departamento de missões, ele ofertava. Sabe como ele cuidava de pobre? A igreja dele faz cesta básica, ele dava um pouco de alimento todo mês. Sabe como ele participa da igreja? Indo aos cultos, ofertando e dizimando. Ou seja, o vínculo dele com a igreja se baseava na ação e no mover da instituição. Ele como membro, como filho de Deus, nós vemos nesses 5 meses. O que você fez nesses 5 meses? Nada. Então até aquele irmão que você fala, ô irmão, é mentira, não é teu irmão. Ninguém fica 5 meses sem ter contato com o irmão. Aquilo é membro. Aquilo é outro membro da igreja. Você vê como tudo é plástico? A instituição criou plástico.
chamamos de irmão. Não amo o pobre coisa nenhuma, mas a instituição faz o papel de cuidar do pobre. Não amo nações, mas a minha instituição tem uma pessoa para quem ela manda dinheiro lá na África. Então é uma instituição que paga os meus débitos com Deus. Ela é missionária, ela faz isso, ela faz aquilo, tudo baseado no dinheiro. E o meu culto é vir aqui cantar. E se a igreja fechou, nem isso eu faço. Então pronto. Onde é que está a igreja? Onde é que está o amor pelo pobre? Onde é que está o cuidado com a viúva e com o órfão? O órfão e a viúva continua tendo fome, mas a eclésia fechou. Porque o CNPJ fechou. E como só tinha CNPJ, corpo não existia, o pobre está passando fome, a viúva está desamparada, porque eu estou fechado na minha casa. Não é a igreja de Jesus. São instituições onde nós estamos pagando para que a coisa aconteça. O propósito de Deus, querido, ele nunca mudou. O propósito de Deus desde o princípio foi nação de sacerdotes. Deus vira para Abraão e fala assim: você vai me gerar uma nação. Eu preciso de um povo, Abraão. Porque esse povo era para vir de Adão. Adão fez o que fez, caiu. Caim estragou tudo também. Aí eu chamei Noé. Era para a nação vir de Noé. Noé amaldiçoou um filho. E aquele filho se torna um bastardo agora, amaldiçoado. E Êxodo diz: o bastardo não entrará na congregação do justo até a 10ª geração. Passa 10 gerações, de Noé até Abraão. Deus levanta Abraão e fala: você pode ser o pai que eu preciso? Eu preciso de um pai. Eu preciso de uma nação sacerdotal. Ele chama Abraão. E Abraão começa a andar. E é o mesmo propósito para nós. Nação santa, geração eleita. Nós, uma nação de sacerdotes. Todos sacerdotes. O propósito vem desde lá de trás. Como era o sustento de um sacerdote? A Bíblia diz no Novo Testamento, e você crê que nós somos sacerdócio real, amém? Você é sacerdote. Você é sacerdote, você é sacerdote. Nação santa, como o povo de Abraão. Sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes. Como um sacerdote é alimentado e sustentado por Deus? Números 18, verso 19. Números 18, 19. Todas as ofertas levantadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a você e aos seus filhos e às suas filhas contigo por estatuto perpétuo. Concerto perpétuo de sal perante o Senhor é, para ti e para a tua semente contigo. Diz também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma você vai ter, e no meio deles nenhuma parte você vai ter. Eu sou a sua parte, a sua herança, no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel por herança, para o seu ministério, para exercerem o ministério na tenda da congregação. Um sacerdote ia comer daquilo que era produzido e entregue a Deus. Como é que um sacerdote se alimenta? Ele se alimenta daquilo que é dado a Deus. Até hoje. O Senhor está dizendo: se é sacerdócio real, o seu alimento vem do Senhor. O seu alimento vem daquilo que você entrega ao Senhor. É dali. Outra coisa, o sacerdote não vai ter herança em cima da terra. O sacerdote não tem possessão nessa terra. Ele vai viver errante sobre essa terra. Ele vai viver sem saber para onde ele vai, porque os filhos do Espírito são como o vento, vão para cá e para lá e não sabem onde vão. Se você não sabe para onde você vai, como é que você está querendo construir bases em lugares? Um sacerdote não vai ter essas coisas. Mas o que ele come? Quanto um sacerdote come? Quanto ele quiser. Assim como Adão. Quanto Adão podia comer? Quanto quisesse. Pega da árvore e come até matar fome. O sacerdote, o levita, a mesma coisa. As ofertas estão colocando aí, você come. Mas vai guardar para amanhã? Não, amanhã vai ter de novo. E o que sobrar depois que você comer, o que se fazia com o que sobrava no altar? O que fazia, gente? Fez o altar, põe o bicho ali, ele comeu, sobrou. O que faz com o que sobrou? Ô, gente, ninguém aqui é crente, não? Queima. Até virar cinza. Por que Deus manda queimar e não manda dar para os pobres? Fala para entenderem que não precisa guardar para o dia seguinte. No dia seguinte o Senhor vai dar de novo. É só para comer. É só para saciar a tua fome. É só para isso. Que fome é essa? O quanto você quiser, meu filho. Mas a nossa cabeça
E eu lembro que uma coisa que eu tenho desde pequeno com a igreja é que a comparação do mundo é o Egito, Faraó é o diabo, Canaã, terra prometida, e isso é real. Então, quando a gente olha para o povo no Egito, o povo saindo do Egito, a gente vê exatamente a figura do que nós vivemos. Nossa cabeça é igualzinha à cabeça daquele povo que sai do Egito. Quando aquele povo sai do Egito, Moisés sobe e demora para descer. Qual era a luta desse povo com Moisés e com Deus todos os dias? O motivo de murmuração daquele povo, todo dia, qual era? Comida. O que a gente vai comer? O que a gente vai beber? Era só isso, eles não brigavam por causa de roupa. Eles não brigavam por causa da terra. Onde é que está a terra? Era comida e bebida, provisão. Todos os dias a briga deles com Moisés, provisão. Provisão, todos os dias. Todos os dias Moisés tinha que ir lá e falar, calma. Para de murmurar, Deus vai cuidar de vocês. Vocês não lembram ontem? Vocês fizeram a mesma coisa ontem, Deus cuidou. E hoje vocês estão fazendo de novo. E por que o problema deles era esse? Porque a referência deles ainda era o Egito. Eles falavam, comer isso aqui está ruim. E lá pelo menos tinha cebola. Quando eu era do mundo, pelo menos tinha outras coisas para fazer. Agora está aqui com Deus. E agora tem isso. É sempre assim. Porque a nossa referência ainda é o tempo no Egito. E aquele povo não queria relacionamento com Deus. O relacionamento deles era com Moisés. Moisés, fala você com Deus. E a gente fala com você. Nós não queremos nos relacionar com Deus. Deus estava querendo filhos. Eles queriam ser membros de uma igreja. Que agora tinha um Deus maior que o Deus do mundo. E que destruía os de lá. Meu testemunho é quando aquele que me humilhou é derrubado. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Meu testemunho é quando o Egito é destruído. E eu sou exaltado. É por isso que eu saí do Egito para seguir Moisés. Porque Moisés fazia sinais maiores do que os do Egito. Porque Moisés abriu o mar e destruiu eles. Então a minha relação está em Moisés. A minha relação está com o pastor da igreja. Faz uma campanha aí, pastor. O que eu faço, pastor? Deus falou, não, fala com Deus. Não, o Senhor tem que me dar a resposta. A minha relação é com você. Deus fala durante toda a Bíblia, eu vou dar pastores a vocês de acordo com o coração das ovelhas. Por que está cheio de ladrão na igreja? Porque está cheio de ovelha gananciosa. Só tem pastor ladrão porque tem ovelha ladrão. Só tem pastor ladrão porque tem ovelha que está se relacionando com Deus porque quer dinheiro. É só por isso que existe. Cada povo tem um governo que merece, inclusive dentro da igreja. Aquele povo sai. E o Deus dele, que era o Moisés, e Moisés era a figura de Deus, o próprio Deus disse isso. Moisés sobe para o monte, fica 40 dias lá em cima. No final dos 40 dias, aquele povo olha para o outro e fala, Moisés morreu. Moisés foi embora. Arão, quem era Arão? Sacerdote. Arão, faz para nós deuses. Está em Êxodo 32, de 1 a 6, eu vou ler só o finalzinho. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que tirou a gente do Egito, não sabemos o que aconteceu. E Arão disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e me tragam. Ou seja, sabe aquele ouro que Deus obrigou Faraó a entregar, e que agora está enfeitando a vida de vocês? Os brincos, as correntes, aquilo que vocês estão carregando como ostentação, sem propósito algum, arranca e entrega agora, que nós vamos produzir um Deus para vocês. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e trouxeram para Arão. Ele tomou o trabalhão ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então eles disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Eles pegam o ouro e a provisão que o próprio Deus deu para eles, fazem um bezerro e falam, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Quem é que faz isso para eles? Um sacerdote de Deus. O próprio sacerdote de Deus faz isso. O sacerdote da igreja faz isso. Pegue o dinheiro que vocês trouxeram do Egito e me dê. Eu vou formar para vocês o Deus que tirou vocês do Egito. O Deus que tirou eles do Egito, na cabeça deles, era um bezerro. O boi, tem um boi chamado... Os egípcios tinham vários deuses. O mais sagrado deles era um boi chamado Apis. É a única deidade, o único Deus dos egípcios que não tem metade do corpo homem e metade animal. Todos os outros é metade do corpo homem e a cabeça de um animal. Cabeça de águia, cabeça de jacaré, de todo tipo. O boi é o único que é um corpo inteiro de boi.
Boi era um animal sagrado para os egípcios. Por isso que quando o povo chega de José, fala que vocês são agricultores, vocês são criadores de rebanho, porque isso é escândalo para os egípcios. Se vocês falarem isso, eles vão colocar vocês numa terra separada. Aí vocês não vão precisar se misturar com eles. Para um egípcio, sacrificar boi era um escândalo, porque o boi é um deus. Por isso que o povo lá fora fala para você é louco dar dinheiro na igreja. Você é doido, ele não consegue entender que você dá dinheiro na igreja. Porque o boi para ele é sagrado, não se sacrifica o boi. Só que aquele povo saiu do Egito, estava no deserto, com Deus, e quando fala, mostra para mim qual é a forma do Deus que tirou vocês daquela vida, é o boi. Só que o boi aqui é coberto de ouro. Ouro na Bíblia fala de Deus, do que é divino. O que nós pegamos? Nós pegamos o que era Deus para nós no mundo, o dinheiro, o boi. Trouxemos para dentro da igreja e pedimos para o sacerdote jogar ouro em cima. Então agora é Deus, o Yahvé, o nosso Deus, o Yeshua, o Jesus. E a gente pega o que é divino, joga em cima da mesma coisa que nós idolatrávamos lá fora. E aqui dentro ele é o Deus que nos tirou de lá. E os nossos testemunhos com relação a termos saído do Egito, estão todos relacionados a dinheiro, a prosperidade, a fartura. Porque o nosso Deus é o mesmo deles. A diferença é que lá fora, quando o teu vizinho no trabalho dá testemunho, ele fala, o meu esforço, o meu sacrifício me deu um emprego melhor. Você fala, foi Deus que me deu um emprego melhor. Mas para os dois, Deus é o emprego melhor. Manifestação de Deus é o emprego melhor. Nós trouxemos para cá. Aquele povo revela o coração. Quando Moisés chega e vai chamar a atenção de Arão e fala, o que você fez? Ele fala, não fiz nada. Eu joguei ouro ali e saiu um bezerro. Ó, pulou um bezerro para fora. E é isso mesmo que aconteceu. Quando Arão jogou aquele ouro, o ouro tomou a forma daquilo que era divino para eles. Por isso que no céu, querido, a rua é de ouro. O que Deus está falando no céu, vocês vão ver para que vale ouro. Vale para pisar em cima. Por isso que os apóstolos estavam lá e eles vinham jogar oferta para os apóstolos. Eles jogavam nos pés dos apóstolos. Eles estavam falando, esse é o lugar da provisão. A nossa cabeça ainda está agarrada nisso. A gente ainda vive servindo Mamon dentro da igreja. E por isso nós não conseguimos ter paz. Por isso nós conseguimos socorrer quem precisa. Por isso nós não conseguimos amar o próximo. Porque Deus amou a ponto de entregar o próprio Filho. Nós não conseguimos entregar sequer o dinheiro. E nós dizemos que amamos. A gente diz que ama e nós não amamos, querido. Porque o modelo de amor é Ele. Deus é amor. Deus não ama, Deus é. Então, para eu manifestar essa pessoa, esse Deus que é amor em mim, eu preciso agir da forma que Ele age. Para eu poder dizer que esse amor, essa pessoa, esse Deus está aqui. E a gente não consegue, não é simplesmente porque a gente precisa repensar a nossa vida, a gente precisa rever como fazer as coisas. Quando a Bíblia fala da adoração do bezerro, ela fala assim, fizeram holocaustos, sacrifícios, eles fizeram um culto a Deus. Não é ao bezerro. Holocaustos e sacrifícios eram a Deus. Eles chamam o boi de Senhor com S maiúsculo. Eles estão chamando de Deus. Eu estou dentro da igreja chamando o dinheiro de Deus. Eu falo que é Ele que está ali. Ele fala, não, eu não estou ali. Eu estou em você. E se eu não estou em você, eu não estou ali. A corrupção começa no sacerdócio. Você vai ver o livro de Juízes, capítulo 18, alguma coisa assim. No final, você vê um homem chamado Mica. E homens chegam na casa desse homem. E esse homem tinha sido contratado para ser sacerdote da família desse homem. Por que isso? Porque o sacerdócio estava totalmente corrompido. O sacerdócio levítico estava totalmente corrompido. Sabe a nação de sacerdotes que Deus falou? Todo mundo sacerdote. Quando eles adoram o bezerro, a única tribo que não adora o bezerro é a tribo dos levitas. Deus fala, eu não tenho mais uma nação, agora eu tenho uma tribo. Antes era todo mundo sacerdote, agora é só essa tribo. Essa tribo ao longo do tempo se corrompe. E agora eles vendem o serviço de sacerdócio. Você contratava o sacerdote, você contratava um pastor, pagava salário para ele. Ele era assalariado, ele era funcionário. O sacerdócio santo, real, agora era funcionário. Mica tinha um sacerdote na casa dele. E esses homens chegam e falam assim, mas você vai ser sacerdote só de uma casa? Vem com a gente.
Eu vou achar o texto aqui, querido, para você ler esse texto. Juízes 18. Verso 3. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita. Lembra o sacerdote, o que sobrou do sacerdócio. E chegaram para lá e disseram: quem trouxe aqui? O que você está fazendo aqui? E ele disse: assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Vai para o versículo 18 agora. Entrando eles, pois, na casa de Mica, tomando as imagens de escultura, o éfode, os terafins, a imagem de fundição, ou seja, o levita cheio de ídolo lá dentro, mas era um levita. Ficando o sacerdote em pé na entrada da porta, com 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles na casa, verso 19, eles disseram: cala-te, coloca a mão na boca e vem conosco. Seja-nos por pai e por sacerdote. Vem ser nosso pastor. Vai ser melhor para você que seja sacerdote da casa de um homem só, ou sacerdote de uma tribo e de uma geração inteira em Israel? Então ele se alegrou do sacerdote e tomou o éfode e os terafins. É melhor para você ser pastor de uma igrejinha pequena ou vir para uma igrejona maior? Aí ele ficou alegre, pegou as coisas e falou: vou com vocês. Essa era a situação do sacerdócio. Uma nação que virou uma tribo e que agora era cada um por si buscando o próprio sustento. Esses homens não teriam terra, não teriam nada. Eles iam viver do sacrifício. Mas agora eles estão construindo em cima disso. Então o sacerdócio levítico está totalmente corrompido. Quando chega em Eli, a bagunça estabeleceu. Os filhos de Eli estavam tendo relações sexuais com mulheres, com irmã na igreja. Já ouviu falar de adultério de pastor? Eram os filhos de Eli. Tendo adultério, os filhos de Eli metiam a mão na oferta. A carne nem terminou de cozinhar para dar a melhor parte para Deus, eles já estavam pegando. Nem se cuidou de órfão e viúvo, o pastor já estava pegando a parte dele. E dane-se a missão, ele estava cuidando dele. Esse era o sacerdócio na época de Levi. A arca estava em Siló, já tinha 450, 500 anos mais ou menos. O lugar que o tabernáculo foi estabelecido. A presença de Deus estava lá. E essa bagunça acontecendo. Os filhos de Eli morrem, a arca é levada embora pelos filisteus. Passa 7 meses, a arca volta. Quando a arca volta, leem tudo isso depois, 1 Samuel no comecinho, mas só para a gente ganhar tempo. Quando a arca volta, ela fica em Kiriat Jearim. Ela fica na casa de um homem, guardada. O que era a arca? A arca era um objeto que foi feito por Deus. Ele mandou construir um tabernáculo e disse: coloca o tabernáculo dentro, coloca a arca no tabernáculo. Os levitas, os sacerdotes vão ministrar ali na arca. O culto acontece ali. E a presença de Deus está figurada na arca. A arca foi embora, foi roubada, foi devolvida, ficou em outro lugar, quilômetros e quilômetros de distância, e estava acontecendo culto no tabernáculo. Os homens nem se lembravam mais do para que servia aquela tenda. Aquela tenda era para guardar a arca. Eles não estavam mais nem aí com isso. Eles estavam ministrando e recebendo sacrifícios. Para quem? A presença de Deus nem estava mais lá. Mas a igreja estava funcionando. Querido, o fato da igreja funcionar, de ter sacrifício sendo entregue, não significa que Deus está lá, não. Deus já tinha ido embora daquele lugar. Deus estava abençoando a casa de um homem. Mas aquele lugar ainda estava recebendo sacrifícios, com homens trabalhando lá como sacerdotes, sem a presença de Deus. E aí Davi, vocês conhecem a história, surge e fala: não, vamos arrumar as coisas. Eu vou construir uma tenda para Deus. E nasce no coração dele algo que Deus coloca sobre ele, para ele construir uma tenda. Ele fala: vamos buscar a arca. Vamos buscar a arca. Quando a arca estava com os filisteus, eles vão devolver a arca para o povo, porque a arca fica lá com os filisteus durante 7 meses, e só desgraça acontece com eles. Eles tinham tocado na arca. Eles preparam um carro de boi, colocam a arca em cima, colocam novilhos como oferta e mandam para Israel. E os bois carregam a arca e devolvem a arca para Israel. Boi, o Deus dinheiro. Davi vai levar a arca para Jerusalém. O que Davi faz? Constrói um carro de boi e bota a presença de Deus para ser conduzida pelos bois. E ela vai.
E ele anda alguns quilômetros, até que a arca balança. A arca não caiu, não ia cair, diz que a arca balançou, fraquejou. E um homem tentou segurar aquilo e morreu. Quando ele morre, Davi põe a mão na cabeça e fala: o que eu fiz? O que Davi fez? Davi manifestou o mesmo princípio que os filisteus manifestaram, que os hebreus manifestaram lá debaixo do monte. Colocar o Deus boi para conduzir a presença de Deus. Colocar o dinheiro como sendo responsável pela condução da presença de Deus. Colocar o dinheiro como sendo responsável para que Deus possa se manifestar nos lugares que Ele tem para se manifestar. Não é o dinheiro quem leva o evangelho para a África. Não é o dinheiro quem leva o evangelho para as nações não evangelizadas, são os sacerdotes. A arca era carregada no ombro de sacerdotes. A presença de Deus era carregada nos ombros. Mas um boi pode carregar? Até pode. O dinheiro até pode levar evangelho para lugares. O problema é que ele não sustenta a manifestação de Deus. Porque Deus não se manifesta através do boi, Ele se manifesta através do sacerdote. O boi é sacrifício. O dinheiro não manifesta a presença de Deus. Querido, olha a Igreja Universal, olha a Igreja Mundial, olha quantas igrejas. O dinheiro não manifesta a presença de Deus. O dinheiro é sacrifício a Ele. Quem manifesta a presença de Deus são os sacerdotes que carregam a presença dEle. E depois daquilo, Davi fala: vamos fazer direito. Sacerdotes coloquem a arca no ombro. A cada 6 passos, mata um boi na frente da arca. Faz a conta, dá mais de 3.500 bois entre o lugar de onde a arca saiu e a tenda. Davi está dizendo assim: a gente fez uma coisa errada. Nós vamos arrumar agora. Diante da presença de Deus, nós vamos confessar que esses bois não valem nada. Eles são só sacrifícios. Esses homens vão andar todos esses quilômetros carregando essa arca de madeira e ouro. Você pensa no peso desse negócio, nas costas. Pesado não é ter dinheiro, querido. Pesado é carregar a presença de Deus. Isso é que é peso. Isso é que é trabalho para sacerdote. O que Deus colocou como responsabilidade sobre a tua vida é carregar a presença dEle. Não é ter dinheiro para fazer as coisas. Agora, enquanto Mamona ainda for Senhor da nossa vida, enquanto a gente não conseguir acordar de manhã e se compadecer do pobre, porque a gente está preocupado com algumas coisas que tem para pagar, querido, eu só falo do que eu já vivi. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu olhei para a minha conta e falei: esse dinheiro não vai dar para pagar as contas do mês. Já que estou lascado mesmo, então vamos distribuir isso aqui. Então manda dinheiro para a África, manda para lá. Perdido por perdido. É Deus que sustenta mesmo. Agora isso não é porque eu sou santo, isso é um exercício de botar o dinheiro no lugar dele. Isso é um exercício de cada vez que eu me pego olhando muito para uma planilha de conta, eu falo: epa, tem coisa errada aqui. Não é esse negócio que paga as minhas contas. Não é o meu chefe que me banca. Quem sustenta a minha existência nessa terra é o Espírito que está dentro de mim. E todas as vezes que os meus olhos estão muito agarrados nesse recurso, eu preciso botar ele no lugar dele, tacar fogo. Queima esse negócio para mostrar que ele não me governa e que amanhã, quando eu sair, vai ter fruta de novo para eu comer. Isso é um exercício. Conversão é um processo. Conversão não é um toque de Jesus que ele vem. Quando ele me toca, ele me quebranta, ele me faz vê-lo como Cristo, ele me faz entender o amor dele. Mas depois de uma semana, um mês, querido, eu já estou voltando, porque a minha natureza tem que ser refeita. Isso é transformação, isso é processo. Só entra no processo quem reconhece, quem entende. É verdade isso aí mesmo. Eu vivo para fazer dinheiro. Se eu tiver que escolher entre ficar com Jesus ou correr atrás de um cliente que me prometeu pagar uma conta, eu vou atrás do cliente. Se eu tiver que escolher entre uma reunião de negócios ou algo que eu sei que a presença de Deus vai estar lá e que Ele queria estar lá, eu vou para a reunião de negócios. Quantos não fazem isso? Quantos não ficam até tarde ou acordam muito cedo ou se matam, se sacrificam para algo que desejam? Mas para a igreja e para Deus, e a igreja eu não estou falando da sua instituição não, eu estou falando da eclésia do Senhor, daquela que entra em lugares, da ação do corpo. A gente dá do que sobra. Eu lembro a primeira vez que eu fui para a África. Deus tinha me dado uma viagem 3 meses antes. O sonho que eu tinha na vida, Deus deu.
3 meses depois, a gente planejando para a África, eu e o Caio. E Deus não tinha me falado nada de África. Eu tinha um amigo lá e a gente queria ir. Aí eu fiz umas contas, falei, cara, é melhor não ir não, tal. Aí minha mãe me ligou. Falei, ei, tá tudo bem? Falei, eu comentei com ela da viagem. Ela ficou quieta uns 5 segundos e falou, não ia falar nada não. Eu falei, o quê? Ela, Deus está te falando aqui, para fazer sua viagem você deu um jeito. Eu falei, pronto, não precisa falar mais nada. Liguei pro Caio e falei, Caio, compra as passagens. E o dinheiro para levar? Eu falei, bom, se Deus mandou ir, o dinheiro para levar vai chegar. Paga as passagens no cartão. Todo dia o Caio me ligava, chegou o dinheiro para levar? Eu falava, não. Todo dia de manhã, chegou o dinheiro? Não. Todo dia. Faltavam uns 3 dias para a viagem, ele ligou. Eu falei, chegou, viu? Chegou um dinheiro. E eu poderia passar a noite, essas 2 horas, contando para vocês testemunhos desse lugar aqui. Como que foi para a África, como que construiu, começou a escola, como que fez isso. Só desse jeito. Deus deu uma palavra, a gente falou, faz. E aí o dinheiro ia aparecendo, o dinheiro ia surgindo, milagres iam acontecendo. E aí você começa a dar risada. Meu Deus, ele não é que é de verdade mesmo esse negócio? Você não tem e a coisa aparece, a coisa brota. Ele fala, mas eu sempre falei que é de verdade. Vocês que são incrédulos. Agora, para provar disso, querido, eu preciso andar. O primeiro passo Jesus já deu. Ele já se entregou como o Senhor da minha vida e falou, agora você precisa entregar o senhorio para mim. Isso é um exercício. Isso não é sentimento. Você não vai sentir vontade de tacar fogo nas coisas. Você não vai sentir vontade. Na verdade, você vai ser tentado. Deus precisou de uns 8 anos na minha vida para que eu deixasse de ter medo de falta. Porque eu não tive pai, eu perdi meu pai muito cedo. Eu nunca tive segurança na vida. Eu nunca tive alicerce. O lugar onde você corre tem segurança. Nunca tive. De repente bate um Deus na minha porta, para na minha frente e fala, eu sou segurança. Eu não conheço segurança. Minha segurança sempre fui eu. Como é que isso é mudado? Isso é mudado andando junto. Por isso que Jesus, ele precisou de 3 dias para te salvar e te colocar no céu. Ele precisou de 3 anos para malemar converter 11 homens. Porque te colocar no céu é fácil. Mudar nossa maneira de pensar é que é difícil. Mudar nosso comportamento é que é difícil. Fazer eles não ficarem preocupados com dinheiro é que é difícil. Jesus fala para ele, vamos sustentar esse povo aí. Dá de comer para eles aí, Felipe. E Felipe fala, o senhor está falando, vamos lá. Não, Felipe fala, mas não tem dinheiro. E Jesus fala, eu sei que você ainda pensa desse jeito. E Jesus já sabia o que ia fazer, ele estava só testando. Falando, eu sei, você ainda pensa assim. Não tem problema. Multiplica a primeira vez. Segunda vez, a mesma coisa, eles com medo de novo. Você entende que é um processo? Você vai andando e vai se acostumando. Eu dei, não é que no outro dia ele fez um milagre. Eu não dei, não é que não surgiu mesmo, mas isso é um processo. E nesse processo você conhece a Deus. Você não vai conhecer a bondade de Deus por ouvir falar, querido. Provai e vede que Ele é bom, é provando. Você só vai conhecer um Deus provedor quando você decidir viver de provisão. Você só vai conhecer um Deus que cura quando você tiver uma doença e colocar diante dEle. Você só vai conhecer o Deus que sara quando você necessitar ser sarado. É natural. O problema é que enquanto nossa vida for embasada na provisão, é como se nós disséssemos para Jesus, espera aí que eu vou resolver o problema do dinheiro, e aí eu vou ter paz para te adorar. Espera aí que eu vou resolver o problema do dinheiro, e aí eu vou poder socorrer o pobre. Espera aí que a gente vai só terminar a construção do templo, Deus. E depois que comprar o estacionamento e fizer os banheiros das crianças, aí a gente vai poder socorrer os moradores de rua. Deus falou, você não entendeu nada. Infelizmente, vai dizer, você não é meu filho. Pode até ter nascido, ter me aceitado, mas eu não me vejo em você ainda. Não é minha natureza que está fluindo aí. Ainda é a natureza dos teus pais. Ainda é o que você aprendeu. Desde pequeno você aprendeu que se você não tivesse dinheiro, que se você não conseguisse pagar suas contas, desde pequeno você ouviu, principalmente no Brasil, casa própria, casa própria, casa própria, e a tua luta é por uma casa própria, querido. Levita não tem posse sobre a terra. Tem problema ter casa própria? Nenhuma, mas não é o foco da vida. Barnabé volta, era um levita, ele volta, e para se reconciliar, a primeira coisa que ele faz, vende a casa, joga no pé dos apóstolos, ele está dizendo, levita não tem possessão sobre a terra. A gente está muito agarrado nas coisas.
taca fogo no teu carro, querido. Está quitado, quitou seu carro? Quantos aqui tem um carro que era financiado e quitou? Ninguém. Então, sabe o que você faz agora? Financia ele de novo e manda dinheiro. Fala, o senhor já me ajudou a pagar uma vez, vou pagar a segunda agora e vou usar esse dinheiro para lá. Porque sobrou o dinheiro da parcela, não sobrou? Não é para isso a nossa vida em Jesus? Não é para manifestar Ele na terra? E eu não estou sendo hipócrita, demagogo, não. É verdade. Essa é a nossa vida. É assim que eu procuro viver, é assim que eu ensino. E quem está do meu lado sabe que é assim que eu vivo. E não adianta você estar procurando algo diferente, você está no lugar errado. É para isso que Jesus nos chamou. Para que os outros vejam. Para que pessoas vejam Jesus. Hoje eu recebi uma mensagem do Manuel. Manuel mandou uma foto hoje, eu não lembro se ele mandou no grupo ou mandou para mim, de uma estora de madeira desse tamanho. Porque a gente mandou construir um parquinho para as crianças lá na África. Aquelas crianças nunca viram um balanço. Eles acham que estão construindo a Disney naquele lugar, é só balanço. Mas tá uma festa na vila toda, porque vai ter balanço. E a Manuel falou para mim, vamos construir balanço para os adultos também, porque o nosso sonho era balançar. Gente, você ouve um negócio desse e fala, pelo amor de Deus, gente, o sonho dele é balançar. Hoje ele mandou umas toras de madeira, umas fotos, dessa altura a madeira. Falei, Manuel, você vai construir uma casa? Ele falou, não, é assento para adulto. Eu nem falei nada, falei, tá bom, faz, Manuel. Desse tamanho, eles estão empolgados. Aí ele mandou uma frase para mim à tarde, eu estava saindo da igreja, indo para casa. Ele escreveu assim, vou pegar meu celular para mostrar para vocês. E ele falou assim, apóstolo, obrigado pela sua vida. Você não sabe a alegria que você está proporcionando para nós. Nós vamos poder balançar. Você entende que é um balanço, mas você tocou na vida de uma pessoa numa profundidade. Você criou uma marca de Jesus na vida de uma pessoa que não tem preço no mundo. No mundo, nada se compara. Se eu pagasse uma viagem para a Disney para você, não seria tão profundo como está sendo o que aqueles homens vão provar. Por quê? Porque tem dinheiro, não é porque tem dinheiro. É porque olha para o próximo e ama o próximo como assim. E fala, o que eu posso fazer para dar alegria para ele? Como que eu posso acordar e pensar em como eu vou socorrer o outro? Jesus escolheu ser amado no próximo. Ele escolheu isso. Você quer fazer para mim? Faz para o próximo. Quer me dar comida? Dá para o próximo. Ele colocou no mesmo lugar, ama a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Ele fala, nem precisa amar o próximo como você me ama, não. Ama igual você se ama. Para você, McDonald's é o que satisfaz? Dá um Mac para o outro também. Por que para ele está dando pão com manteiga? É quase que uma pegadinha dele. Ele fala, dá para o outro o que você dá para você também. Não dá sobra, não. Se coloque no lugar do outro. Deixa eu achar a mensagem do Manuel que eu vou ler para vocês. Vocês têm que ver a foto da madeira depois. Misericórdia. Hoje eu fiz as madeiras para suportar o peso dos adultos. É sonho balançar nos balanços. Você vai realizar sonho de muita gente aqui. Deus te abençoe pelo homem que você é. Um balanço, querido. Você não faz um balanço pensando que alguém vai vir te agradecer nesse nível. Você faz um balanço porque você fala, aquelas crianças vão gostar de balançar. Mas a gente só consegue chegar nesse lugar se você está disposto a se renunciar e ficar alegre por ver o outro alegre. E nisso, Mamão não pode mais ter lugar na minha vida. Ele pode me tentar a vida inteira, mas eu preciso identificá-lo e falar, isso aqui é Mamão. Eu não espero que você saia daqui transformado. Eu espero que você saia daqui com a mente aberta, falando, isso aqui é Mamão. Se você vai dizer não, é outra coisa. Mas agora a responsabilidade é tua, porque agora você é culpado, porque você ouviu. Antes de ouvir, você era inocente. A partir de hoje, você é culpado. Adão foi julgado pelo conhecimento que ele teve. Você tem conhecimento hoje. Antes de Cristo, aquele povo não era digno de juízo. Depois de Jesus, fala, agora vocês são dignos. Porque a verdade foi revelada. O que nós temos que fazer, o que você vai fazer, é fazer um autoexame. É começar a analisar suas atitudes e falar, tem Mamão aqui. A provisão me governa. A provisão determina a minha identidade. Eu não vou em Jesus todo dia para Ele construir a minha identidade. Eu vou na provisão, eu vou nos sonhos do que eu vou construir para eu ser. Eu tenho que ter
para ser, eu tenho que fazer para ser. E Deus fala, enquanto esse pensamento não for destruído em você, Jesus não pode se manifestar, porque ele tem que ser nu, numa cruz, sacrificado, e continuar dizendo, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E nada vai tomar esse lugar de quem eu sou. Pode levar a provisão, primeiro tomar as provisões de Jesus, as vestes que falam de justificação. Depois tomaram o governo dele, prenderam ele, e por fim tentaram tocar na identidade dele, mataram ele. E quando ele se levanta, ele recebe essas 3 coisas, ele é coroado, vestido, e recebe o nome que está acima de todo nome. Isso é a recompensa para alguém que se entrega nesse nível. Fica de pé, querido, já avançou muita hora. Querido, entenda, nada do que eu estou falando para você aqui hoje é para te acusar de nada. Nós fomos frutos daquilo que nos foi passado. A igreja no Brasil, ela é fruto de toda a mistura religiosa. Nós somos uma bagunça de religião nesse país. E a igreja evangélica não está longe disso. O problema é que se a gente não entender e se arrepender e alinhar esses caminhos, a gente está enganando a nós mesmos. Deus continua nos amando. Continua tudo isso, mas sabe todas as palavras que você já recebeu ao longo da tua vida? Vou te mandar, vou te fazer. Por que elas não acontecem, Deus? Por que nada disso acontece? Por que nem sopro disso acontece? Ele fala, porque você não se tornou o que é para você se tornar. José, realmente você vai governar, realmente seus irmãos vão se dobrar, mas para isso, existe um processo para que José se torne esse homem. Para que José seja governador. O título de governador, de sol e luz se prostrando, pai e mãe, irmãos, isso não é um título que é colocado sobre nós, isso é uma identidade. O que Deus faz com a profecia é só te adiantar qual é a identidade. Ele vira para Abraão e fala, você é Abraão a partir de hoje, não tem um filho, não, mas essa é a identidade que você tem que ter. Então você vai começar a dizer para os outros, prazer, meu nome é pai de multidões, mas você não tem filhos, mas essa é a minha identidade. Comece a viver ela. Quando você viver essa identidade, naturalmente os filhos vão sair de você. Porque a provisão, a manifestação, ela é fruto de identidade. Mas eu preciso entender quem eu sou. Deus vira para aquele povo e fala, leite e mel. Vocês vão para uma terra que emana leite e mel. E eles estão esperando leite e mel na terra. Em Cantares Deus fala, pomba minha, noiva minha, leite e mel estão debaixo da tua língua. Não está na terra, está na tua boca. O que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou a respeito do teu ministério, você é profeta, não está na terra. Para de procurar na terra os lugares que vão te dar aquilo. Para de procurar a igreja que vai te reconhecer como pastor, como ministério, como levita. Para de procurar, não está na terra, está em você. Está dentro de você isso. Só precisa ser manifesto. Isaías diz, a terra está cheia da sua glória. Mas depois lá na frente, acho que Abacuque diz, e a terra se encherá do conhecimento da sua glória. A glória está espalhada. O que a terra precisa é conhecer essa glória. A glória de Deus já está em você. Ela só não é vista ainda, porque a forma não foi dada. Porque quando Deus olhou para você e falou, você é uma profeta, vou te usar nas nações. Ele não estava falando da pessoa que você é hoje. Ele está falando da pessoa que ele sonhou. Da pessoa que ele desenhou, e ele fala, se você se colocar na minha mão, eu vou te transformar nisso. E aí, querido, a manifestação é natural, vai sair naturalmente. Quando a gente não se coloca nisso, a gente fica como o povo andando na terra, e Deus fala, vai lá então, entra na terra. Ele chegou lá e fala, você é doido, a gente é gafanhoto. Deus fala, vocês não são gafanhotos, vocês são filhos de Abraão. O problema é que quem não se colocou no processo de ser transformado por mim, continua se vendo como escravo. E está esperando um Deus que vai vir destruir todo mundo, limpar a terra, construir uma casinha e te colocar lá. Deus que vai vir construir uma igreja, colocar um altar, encher de gente, falar, vai lá meu filho, assuma. Fala, não é isso não, meu filho. É você que tem que ser construído nesse... Quando te construir nesse lugar, as pessoas vão fluir atrás de você. Porque tem uma natureza que vai fluir da tua vida. Mas o processo é necessário. Deus poderia ter estalado o dedo e a terra ter se transformado em tudo que nós conhecemos. Ele não fez assim. Ele começou a detalhar. Era sem forma e vazia.
haja luz, separe-se água da terra, vai para um lado, vai para o outro, sobe planta, vem animal. Ele fala, é assim, Deus respeita o tempo da terra. Por anos eu falava para Deus, o Senhor quer que eu seja desse jeito, por que o Senhor pode tudo? Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não tira a vontade do pecado de mim? Eu não quero pecar, o Senhor também não quer. Está combinando, tira de mim, o Senhor pode. Não. Deus não invade, Ele não arranca. Você se coloca no processo de transformação, você se submete, você não mente para você mesmo. Você cai e levanta e vem de novo para a mão do oleiro e ele fala, eu arrumo de novo. Mas eu não dou ordem para vaso ganhar forma. Eu ponho a mão. E quando termina, se você pudesse pegar uma lupa e olhar um vaso daquele de barro, você vai ver a estria da impressão digital do oleiro nela. Isso é Deus botando a mão em você. Quando chegarem perto de você e olhar, vão ver os dedos de Deus te moldaram, te marcaram. Isso não se faz com palavras, isso se faz com mão. Deus sujou a mão de barro para fazer um filho. Ele não liberou palavra, não. Ele vai te amassar, meu filho. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo para depois me seguir. Você não consegue me seguir sem se negar. Eu sei o que é você não conseguir confiar em Deus. Fica com medo de faltar dinheiro. Ixi, passar a noite aqui contando testemunho para você, vocês vão dar risada. De medo, de desespero, de pedir para Deus me matar. Que então, se Ele quer matar, mata. Quer que eu passe fome. Ele sabe. O problema não é a gente ter dúvida, a gente ter medo. Abraão teve dúvida, tem medo, fez uma mulher, fez fim em outra mulher. O problema é que ele falou, eu tive medo, mas não sai daqui. Daqui eu não volto, é isso que o senhor quer? Então é isso. Quer que eu passe fome? Então vamos passar. Eu estou com medo, mas se eu estou mandar dinheiro para lá, não é nem estar mandando. Eu estou vendo os outros com fome ali, eu tenho dinheiro aqui. Eu vou mandar, e se o senhor quer que eu fique com fome, eu fico então. O senhor não gosta de mim, né? E manda, e ele dá risada e fala, meu filho. Amanhã você vai ver que eu cuidei de você em função do que você acabou de semear. E aí você vem constrangido e fala, Deus, desculpa. Ele fala, nada. O importante é que você provou da minha bondade. Você andou no caminho que eu coloquei para você e provou da bondade. Provar e ver de que eu sou bom. Quer fazer prova de mim? Faz, eu vou te mostrar que eu vou cuidar de você. Não faz prova de mim para me ofertar, para eu te dar mais dinheiro, não. Pelo amor de Deus. Para de me dar dízimo, porque você vai ganhar. Para com isso, esquece. Dinheiro é só provisão para algo muito maior que é você. Você é o plano de Deus em cima da terra. Você, na tua boca, está a autoridade para ordenar sobre demônios. Para ordenar, para que não falte comida na casa de uma viúva por meses. Está na tua boca. Está na minha boca. Ele fala, esse é meu plano. Mas para isso você precisa pisar no dinheiro, meu filho. Você precisa virar para a mamãe e falar, você não manda mais nessa casa. Acabou essa história de ficar confiando em você e dizendo que é Deus que a gente confia. Não é. E se faltar, o Senhor vai arrumar um irmão que nós vamos morar na casa dele e vai ser propósito dele. Porque eu estou nessa terra de passagem. E eu quero provar tudo que o Senhor tem para mim. E se Ele quiser que eu não tenha dinheiro para um aluguel, porque Ele quer me colocar para morar em lugares que vão forjar o meu caráter, eu estou aqui para isso, Deus. O que o Senhor quer? Mas o dinheiro não vai mais dizer o que eu vou fazer da minha vida. Não vai mais ser o outro que vai socorrer o pobre, sou eu, porque eu quero acumular isso no céu. Porque eu quero acumular esse galardão no céu. Eu quero. Ninguém vai roubar essa glória de mim. Ninguém vai tomar de mim o socorro. Ninguém vai tomar de mim a chance de que os outros olhem para mim. Isso é uma coisa que me enche de orgulho, é quando fala assim, eu fiz Jesus quando falo com você. Não fale isso para mim não, que eu fico todo. Só estão vendo meu pai em mim. Eu que nunca tive um pai para olhar, agora estão vendo o pai em mim. Esse tem que ser o nosso desejo, o nosso orgulho. Estão vendo o pai em mim, um pobre está vendo o pai em mim, um pastor está vendo o pai em mim, o vizinho está vendo o pai em mim, a senhora está vendo o pai em mim. Pronto, o propósito está cumprido. Para que me vejam em você. É isso. Quem vê o pai, vê o filho. Jesus, mostra-nos o pai, isso basta para o mundo. Mostra o pai, isso basta. Pai que fez um balanço para o filho, e o filho se mata no balanço, viram o pai. Isso basta. Bastou, um balanço bastou para o pai ser visto. Mas só vai acontecer se você começar a olhar o mundo como filhos. Filhos que o pai pediu para você, vai buscar eles para mim. Não é vai falar de Jesus deles lá, não é?
Quantidade de igreja que tem naquela vila é impressionante. Para todo tipo de saia, de calça, de bermuda, do que você quiser. O que eles nunca tinham visto era Jesus. Tem pastor dessas igrejas com 2 esposas. Tem pastor nessa igreja saqueando a casa de viúva. Tem de tudo. Eles nunca viram Jesus. Jesus faz balanço. Jesus manda remédio. Lá tem de toda a denominação que você imaginar. Essa que você está falando, tem. Pensa no lugar que tem igreja, é África. Tudo. Aí você fala, mas naquela igreja ali as pessoas estão com malária, vão tudo para lá buscar remédio. É lá. E água, é lá, pode ir lá, que lá tem poço e eles dão água para todo mundo. Até para o pastor das outras igrejas que proíbe de ir lá, pode vir pegar água aqui. Eles falam, isso é Jesus. Mas não dá dinheiro, não dá lucro. Ninguém sabe o que a gente faz. A gente não tem denominação, não tem outras igrejas por aí, não tem nada. Mas é Jesus, como é que eu posso ser algo diferente do que eu sou? Como é que uma fonte pode jorrar 2 tipos de água, querido? Como é que eu posso estar negociando durante a semana, me entregando aos meus negócios que são corruptos, que são errados? Eu tenho que mentir no meu trabalho, eu tenho que fazer isso, está tudo errado. Mas no domingo eu estou lá adorando a Deus e falo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que esse é o emprego que Ele me deu. Mentira, não é. Eu vendo cerveja, eu trabalho num bar, eu faço... Não é Deus, querido, não é. É mamon. Você botou ouro em cima do boi. Mas é o mesmo Deus dos egípcios, só que o seu tem ouro, o deles não tem. Mas é o mesmo Deus. E por isso que é o único que não tem corpo de homem. Porque é a única das manifestações que não se incorpora em ninguém. Quem é agarrado em mamon não consegue ter segurança em nada que não seja o dinheiro. Não tem pessoas que me geram segurança, não tem pastor, não tem pai. O dinheiro é que dá a garantia. Baixa a sua cabeça e fala com Deus, querido. Como igreja, nós precisamos nos arrepender. Porque nós não confiamos nele. Deixamos as pessoas morrerem por aí. Deixamos pessoas passarem fome e frio. Porque a gente está tentando garantir uma manifestação e uma segurança do dia de amanhã. E por isso eu deixo o outro passar fome hoje. Porque o maior pecado é Jesus ter morrido. E o nosso maior desejo não é incorporá-lo. Nosso maior desejo é solidificar nossa identidade. É provar que eu sou. Que já disseram tanto que eu não sou nada. Falaram que eu não vou ser nada, que eu não vou dar em nada. E eu tenho que provar que eu sou. E eu me uso do dinheiro para isso. Pai, visita-nos essa noite, Senhor. Abra entendimentos, Espírito Santo. Abra entendimentos, Espírito Santo, nessa noite. Que cadeias caiam por terra, Senhor. Que algemas sejam quebradas, Jesus. Que nós possamos nos desvincular, Senhor, de toda âncora, Senhor. De tudo aquilo que nos prende, Jesus. E nos lançarmos aos seus pés, Senhor. Entregarmos tudo, Jesus, e pisar em cima disso, Pai. Que nós possamos pisar na cabeça do diabo, Senhor. Que nós possamos fazer o que Caim não conseguiu fazer, Senhor. Lavrar essa terra, Senhor, para que o Cristo, Senhor, o irmão que se manifestou depois, possa vir criar o seu rebanho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós possamos arar a terra para que o pastor possa caminhar sobre ela. Que nós possamos entregar o que é seu, Jesus. Que nós possamos te manifestar, Senhor Jesus. Que as pessoas possam te ver em nós, Jesus. Que nós possamos ter como maior recompensa a tua presença em nós. Que nós possamos ter como maior alegria a tua manifestação em nós, Jesus. Que o nosso objetivo de vida, Senhor, possa ser sermos chamados como parecidos com o Senhor, Deus. Que nossos modelos, Senhor, não sejam homens e mulheres que tem lugares altos, que tem dinheiro, que tem posições e cargos. Que o nosso modelo seja o Senhor Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. O mesmo sentimento que, sendo igual a Deus, se despojou da forma de Deus. Que nós possamos nos despojar, Senhor, de todo o desejo da carne, para nos submetermos à tua natureza, Jesus. Que o nosso objetivo de vida, Senhor, a partir de hoje, seja se dobrar, Pai, diante do Senhor. Seja como Barnabé, jogar as nossas posses e falar: eu sou um sacerdote, eu estou voltando, Senhor. Eu estou voltando para o lugar do sacerdócio. E o que me sustenta é uma parte daquilo que eu oferto.
O que me sustenta, eu não te dou uma parte do que eu ganho, eu te dou tudo e vivo de uma parte, como um sacerdote. Eu coloco o boi inteiro no altar e como um pedaço dele, e queimo o resto, para não ser tentado a querer ficar com ele depois. O meu salário inteiro é do Senhor, e eu tiro dali o que eu preciso para viver. Eu tiro dali o que eu preciso para comer e para me vestir. Mas é tudo do Senhor. E a única coisa que tem que ser construída na minha vida é a tua identidade. Porque todas as coisas me serão acrescentadas. Porque quando buscar o teu reino, todas as coisas vão ser acrescentadas. O teu reino é paz, justiça e alegria. Esse é o reino. O teu reino é saciar a fome do pobre. Isso é o teu reino. Teu reino não é uma grande igreja. A tua alegria, Senhor, é nos ver como irmãos compartilhando o pão na mesa, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o sonho da nossa vida, Senhor, seja te manifestar. Que a nossa alegria, Senhor, seja tirar um sorriso do teu rosto com as nossas atitudes. Que nós sejamos ousados como o Senhor era. Que nós tenhamos a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, Senhor. Não por acreditar que o Senhor vai fazer milagre, mas por dizer, ainda que não faça, essa é a minha natureza, pode me queimar. Ainda que o Senhor não me dê o dinheiro amanhã, eu não posso colocar o meu aluguel como mais importante do que a comida de quem está com fome, porque eu não faria isso com os meus filhos. Me dá essa natureza, Senhor. Me ajuda a ser como o Senhor, Jesus. Me ajuda a manifestar o seu ministério, Jesus, a sua natureza. Que aonde eu passar, eles digam, aqui passou um homem de Deus. Sabendo que o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai cuidar da minha casa. O Senhor não vai me largar passando fome, o Senhor não vai abandonar o meu pai, abandonar os meus filhos. Meu pai pode ter feito isso, homens podem ter me abandonado, podem ter me deixado. O Senhor é meu pai. O Senhor vai cuidar de toda a minha descendência. De toda a minha geração, estão nas mãos do Senhor. Eu sou um levita, e esse ministério é garantido por geração a todos os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, vão comer do dízimo. Senhor, eu quero comer do dízimo, eu não quero te dar o dízimo e fazer o que eu quero do resto, é tudo seu, e como sacerdote, eu como uma parte. Como até me saciar, escolho o pedaço que eu quero comer, eu me deleito, mas é tudo seu, para que não falte mantimento na tua casa, para que o órfão e a viúva possam comer. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, que haja transformação na vida dos teus filhos, que as igrejas onde eles passam parte, Pai amado, possam se beneficiar do que o Senhor vai gerar na vida de cada um deles, que os familiares possam ver isso, Senhor, que aqueles que estão aqui, Senhor, com preocupações financeiras, com ansiedades, Pai, com conta para pagar, Senhor, em nome de Jesus, que a paz que excede a capacidade de entender, que essa paz invada esses corações, Pai, a paz que excede a nossa capacidade de compreender, como é possível ter paz no meio disso, que essa paz venha sobre nós, venha sobre os teus filhos, que eles durmam e descansem, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, e que um levita está guardado na tua mão, que o sacerdócio real, que a nação santa, os teus sacerdotes, estão guardados e protegidos nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, por essa noite, pela tua graça, que o Senhor faça o que eu não posso fazer, que o Senhor retire, Pai amado, toda palavra da carne, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, que seja removido, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, querido.